está ouvindo a Toca do Dragão. Bora que bora, meu povo lindo, bem-vindos a mais um Toca do Dragão, cara. Sim, esse podcast maravilhoso. É o fim desse podcast? Não é o fim desse podcast, meus amigos. Mas hoje, Rodrigo e Silvio e eu estamos aqui para falar com vocês sobre o fim. Que isso, pra fazer junto comigo este belíssimo programa está ele, a capivara do apocalipse, ele que vem aí falando que o planeta será engolido pelo Nibiru quando o Nibiru chegar, Rodrigo Silva. E aí, galera? Olha, se tem uma coisa que eu aposto, assim, que eu daria minhas fichas, toma, é o planetinha Nibiru. Eu sou a favor de devolver a Terra pro dinossauro, né, cara? Não vai ser o Nibiru, Rodrigo. Vai ser o quê? Vai ser o Capiru. É um Ai, que delícia. É um planeta em forma de capivara que vai vir contra nós. Nossa, cara, agora tem meu planeta favorito, então. Exatamente, o Capiru. Ah, não. Cara, devolve a Terra pro dinossauro que ele estava gerenciando melhor. Olha, cara, é complicado. E também estou aqui eu, né, cara, pra falar com vocês. Eu que venho pregando aí o fim dos tempos há muito tempo. Rick o Bardo, né, cara? Estamos aí reunidos hoje, Rodrigo, pra falar sobre o fim, cara. Sobre o que é o final. Conversar um pouco sobre como as culturas enxergam o fim, profecias. Quem começou essa história, Rodrigo, é um apocalipse? Quem foi, será que falou primeiro? Bom, nós vamos descobrir essas e muitas coisas mais divertidas aqui no Toca do Dragão. E claro que você não precisa esperar o mundo acabar pra seguir a gente em todas as redes sociais, tá? Basta seguir a gente no Instagram, no Facebook, no Blue Sky, no TikTok, no Cu, no Threads. Também estamos no YouTube, tem muito lugar que você pode seguir o Toca do Dragão. Rodrigo, estamos disponíveis também aonde? Cara, a gente tá disponível também nos principais reprodutores de podcasts espalhados por aí, né? São eles, o Spotify, o Castbox, Apple Podcast, YouTube Music, Amazon Music e muitos outros. E você ouve o Toca naquele que você achar mais bacana, enquanto esses caras vão encontrar o fim deles. Exatamente, Rodrigo, enquanto o mundo não acabar pra eles, faz todo sentido. E claro, Rodrigo, que a gente tem que falar pra eles na nossa eterna campanha Essa não vai acabar nunca. Essa não. Essa daí vai cair Catarse, vai cair tudo, o Catarse vai deixar só nós lá, entendeu? Vai ficar paradinho lá, bonitinho pra galera, porque é o seguinte, galera, vamos aí nos reunir e ajudar o Toca do Dragão aí a partir de R$5 mensais, Rodrigo, que é menos do que tirar um planeta, um corpo celeste da sua rota, porque ele colida com o nosso planetinho azul. É mais barato do que tirar uma cópia da chave da tua casa. Muito mais barato do que tirar uma cópia da chave da sua casa, Rodrigo Silva. Eu concordo com você. Né? Porque, olha, ficar sem cópia da chave, isso sim é o fim. É o fim da picada. É o fim, mas é o fim da picada, Rodrigo. Não pode não. Ficar pra fora de casa por causa da chave, nunca vi isso, cara. Exatamente. Não sei quem foi. Porque aqui funciona assim. Apoia o Toca, Rodrigo. Adote um dragão apocalíptico. Adote um chaveiro. Um chaveiro seria muito bom. Pô, chaveiro é caro, mano. Cara. Nossa, é caro. Quando tu precisa, é caro. É um bagulho que assim, ó, quando tu precisa... Rodrigo, nós vamos fazer... Ó, mais uma ideia de podcast pra nós, Rodrigo. Serviços que quando a gente precisa são extremamente caros. Tem muitos, tá? Vocês não sabem. Guincho. Nunca precisem de guincho. Não. Se vocês precisarem, cara, vocês vão tomar na jabiraca de um jeito que eu não tem adoro. tá? Já vou avisar. É dolorido, tá ligado? É dolorido, dói na alma, dói na alma. Faz você pensar, pra que eu estudei? Porque eu não fui dirigir guincho. Porque, sério, faz você pensar muito. Mas, claro, né, Rodrigo, estamos aqui pra falar pra eles sobre os nossos queridos apoiadores, eles que são os inenarráveis, eles que estão sempre defendendo o nosso planeta para que o planeta Toca do Dragão nunca deixe de existir, os lindos, os faiscantes, os acrobáticos Power Rangers. São eles, cara, Paulo Dero Zelvi, ele, Felipe Daniel, Thiago Cabata, Bruno Brás, Mr. Dova, ele, Rodrigo Silva. Eu também tô por aqui. Márcia Regina Bernardes, a Mason Ion, Jonathan Carvalho, Ryan Moreira, a Paula Gestal, Gabriel Chadinho, Leonardo de Paula, o Chris, Wesley Souza, o Jorge Canelas, o Omar Zaldivaro, o César Augusto, Victor Fernandes, o Rafael Bruno, o Thiago Félix, a Alessandra Dantas, Diego Ribeiro, Flávio Henrique, o Richard Cossielo, o Heron Teixeira, o Everton Silva e Vladimir de Almeida. Sim, são eles os nossos queridos Power Rangers, cara. E hoje, Rodrigo,
salve, 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 Rodrigo. Que rufem os tambores, porque tem uma Ranger que vai ganhar o seu uniforme e o seu Megazord especial, Rodrigo Silva. Estou vendo ela saindo diretamente do prisma, Rodrigo, de cores dos Rangers. Esta bela forma, Rodrigo, você já conhece, Rodrigo. É um brilho saindo azul royal, Rodrigo, de dentro deste prisma. Não é possível, azul royal também? Não, mas azul royal também. Não, mas aí tem que diferenciar alguma coisa. Porque eu já sou o azul ciano royal. Fala... Você é o ciano royal. Ela quer o azul royal, cara. Dona Alessandra Dantas está ganhando hoje o seu uniforme e o seu Megazord, cara. Que vai ter também uma coisa aí em comparativo pra gente poder juntar as espécies, tá? Pra vocês entenderem. Meu Deus. É porque o Rodrigo, obviamente, é um animal pantaneiro, né? É um animal pantaneiro, então a Alessandra vai ter que ser um animal pantaneiro, cara, entre aspas. Eu vou ser bem sincero contigo. Eu nunca fiquei tão apreensivo em fazer um Ranger na minha participação aqui até hoje. Como assim, a chance Rodrigo de eu dormir Silva? no sofá, meu amigo. É gigante agora? Puta que me pariu, Rodrigo. É o fim. É o fim. Rodrigo, Power Ranger Azul Royal, Dona Alessandra Dantas, mas não é um Azul Royal qualquer, Rodrigo. Não é? O que tem? Não, é um Azul Royal qualquer. É um Azul Royal o quê, Rodrigo? Ui, ai, meu Deus do céu, cara. Eu não consigo pensar em nada. Nossa, travou, Rodrigo. É como se atingisse assim. Sabe aquela voz que incomoda a gente? Como é que é o nome? Consciência. Ela fica dizendo, não, pelo amor de Deus. Na verdade, ela fica assim, ó. Sabe a tua cama? Ela é tão confortável. Já sei então, Rodrigo. Ela é um Power Ranger Azul Royal edredom, porque é confortável como um edredom. Edredom, Rodrigo, edredom do quê, Rodrigo? Vamos lá, ela não curte edredom, porque ela sente muito calor. Eita, então ela é um Azul Royal o quê, Rodrigo? Cara, ultimamente ela tá fazendo crochê. O que a gente pode colocar de crochê aqui no meio? Mas, ora, ela é um Azul Royal ponto cruz? Ótimo! A marca nova, Rodrigo, dela chama Ponto Luz. Tá ótimo. Então aí, ó. Ponto Cruz. Exatamente. Ela é a Power Ranger Azul Royal Ponto Cruz com o Megazord, Rodrigo, de capivara de crochê com barriga silver. Capivara de crochê? Com barriga silver. Pra combinar com o meu jacaré pantaneiro. Exatamente. Ela é uma capivara de crochê. Meu Deus do céu. Com barriga silver. Meu Deus do céu. Com barriga silver. E ela tem um ataque do quê, Rodrigo? Ah, cara, esse aí é o ataque do ódio. Esse é aquele ataque do... Ataque do olhar de ódio fumegante. É isso que eu ia falar, cara. Eu ia chegar nesse ponto, tá ligado? Aquele ataque que só com o olho já coloca todo mundo pra correr. Rodrigo, é quase um olhar tem maligno. Uma aqui, inclusive, ó. Vou linkar com a primeira vez que a Dona Alessandra Dantas participou aqui do Toca do Dragão, hein? Olha só. Ela tem um olhar fumegante de ódio. Não, aliás, olhar de ódio fumegante do último pedaço de pizza. Ah, meu Deus do céu. Exatamente, Rodrigo. Mas não é o último pedaço de pizza qualquer, Rodrigo. É o último pedaço de pizza de... Dantesca. Dantesca, tá certo. A pizza feita de dentes. É pizza dantesca do Sodantas. Isso. Pizza quadrada dantesca. Dantansca. Não, Dantas, Dantansca. Dantas, dantesca, não é? É Dantas, não Dantes. Ah, mas agora... É que aí você já junta o Inferno de Dante junto. Ah, entendi. Inferno de Dantas. Ai, agora ficou melhor. A pizza do Inferno de Dantas aí, ó. Eu encontrei essa, agora sim. Agora ficou bom. Meu Deus. Agora ficou... Agora você vai dormir. Agora você vai dormir no sofá. Ai, meu Deus do céu, eu vou passar mal. Então, fechou. É isso aí, Dona Alessandra. Seja muito bem-vinda. Nossa Power Ranger Azul Royal Ponto Cruz com o Megazord de capivara de crochê com barriga silver, com ataque de olhar do ódio fumegante do último pedaço de pizza do Inferno de Danta. Caralho, velho. Isso aqui é quase um Mangekyo Sharingan, sei lá. Nossa senhora, cara. Que é isso? Meu Deus do céu. É isso. Dona Alessandra, esperamos o seu e-mail.
Cara, eu tô pra imaginando... você contar pra gente se você gostou. Eu tô imaginando muito ela fazendo tipo um genjutsu, tá ligado? Ela usa esse olhar mortal dela, ela cria uma dimensão paralela. Uma realidade. Com pedaços de pizza voando assim ao redor. Aí ela dá aquele golpe do Saga, não tem? Do Saga de Gêmeos? Só que ela fala assim, ó, vai pra puta que pariu. É ótimo. Dona Alessandra, mande um e-mail pra gente. Diga se você gostou do seu Megazord e do seu uniforme especial feito aí pela gente aqui. Como você sempre fala, o seu host favorito e o maridão, né? O maridão Rodrigo Silva. Então é isso. Eu fico muito feliz de poder estar entregando mais um Megazord. Eu e o Rodrigo estamos cumprindo a nossa meta, fazendo um Megazord e um Power Ranger novo todo episódio. É isso aí. E esperamos que vocês adentrem, né, a nossa querida campanha, entendeu? Isso. Venham se tornar Rangers aqui conosco. Porque, Rodrigo, não é somente esse Megazord incrível que a gente faz, essa brincadeira bacana, diferencial e única aqui do Toca do Dragão. Não é só isso. Não, Rodrigo, porque quando eles vêm se tornar apoiador do Toca, eles têm acesso aí à Estante de Dragão, cara, que é um poderoso acervo onde a gente pode encontrar aí diversos materiais de leitura, de áudio e também material para jogos de RPG de mesa, né, que é muito importante, os tal dos assets, certo? Sim. Episódios exclusivos do Toca do Dragão, como o Pergaminho do Necromante, o Toca das Fadas, além de aventuras de RPG também, que vem com acesso antecipado, ou até mesmo aquelas que são exclusivas, como, por exemplo, as Crônicas do Novo Mundo que a gente tá jogando agora com a galera, beleza? Também temos votações de episódios e temas para os próximos lançamentos do seu podcast favorito e muito, muito mais. Muito mais coisa, inclusive, que tá vindo por aí. A gente tá fazendo aí umas metas para vocês alcançarem determinadas recompensas com a gente. Vocês vão descobrir a mais aí pra frente. Eu e o Rodrigo estamos batendo cabeça, planejando os dois, pra gente ver o que a gente consegue fazer aí de diferencial trazendo pra você. E claro, né, Rodrigo, mais importante que tudo isso, cara, ajudar aquilo que você ama não tem preço. Certo? Fazer parte de uma coisa que você gosta, ser parte disso aqui, poder dizer assim, não, galera, eu realmente apoio porque, cara, eu conheço lá o Richard, eu conheço o Projeto, eu conheço o Rodrigo, eu conheço o Wilson, eu conheço o JC, eu conheço toda aquela galera que faz o Toca do Dragão, que já teve parte aqui do Toca do Dragão. Eu falo com eles, eu interajo com eles. É diferente, tá ligado? É diferente. Tem muita gente que paga, tipo, horrores pra determinados youtubers. Você pergunta assim, pô, cara, que legal, e o que ele faz pra ti? Como eu falo pro Rodrigo, me dá desconto pra eu comprar na loja dele, né? Que eu falo pro Rodrigo que é uma coisa que eu abomino, né? Então, que eu acho, tipo, porra, muito errado, mas enfim, né? Não, aqui tudo que a gente faz é pensando em vocês, assim, 100% sem tirar nem pôr. Exatamente, Rodrigo. E claro, como sempre, venha se tornar um Power Ranger do Toca do Dragão. Procure a gente na campanha do Catarse, tá? Avisando a galera, talvez em algum momento, eu não sei quando ainda do ano, talvez a gente vai migrar diretamente pro Live Pix, porque lá as condições pra gente são melhores. Mas daí a gente vai remanejar aqui e lá, não importa onde for, a eterna campanha continuar sendo a eterna campanha. Vai ser do Live Pix ou do coisa, ela é eterna. A eterna campanha do Toca. Exatamente, a eterna campanha do Toca. Isso mesmo, Rodrigo. Então, claro, como sempre, eu vejo vocês na sala de comando. Exatamente, esse é o nosso alvo. Temos que agradecer, Rodrigo, os nossos parceiros, né, cara? Sim. A galerinha que sempre tá aí com a gente, sempre junto, sempre forte. O professor também joga o meu primeiro parceirão aí, que teve muito, um caminho grande aí com a gente, cara, nossa, de jornada. Através dele eu conheci pessoas gigantes, cara, no mundo dos games, gigante no mundo da produção, então foi muito legal, muito importante, e o Nando continua me ajudando até hoje, então conheço o trabalho do Nando, cara, é bem legal e é bem maneiro mesmo, vale a pena. Paulinho Daruzelv, nosso titã de estimação, quem não quer ser... Imagina, Rodrigo, todo aquele tempo lá em Shingeki no Kyojin, os caras estão perdendo tempo brigando. O Paulo é uma pessoa maravilhosa, a gente é amigo dele, agora a gente pode caminhar no ombro dele pela praia. Entende, Rodrigo? É que ele assistir as coisas. Ele é exceção da exceção, né, cara? Sim, sempre que eu e o Rodrigo estamos jogando futebol, a gente chuta a bola por cima da muralha, o Paulinho só precisa esticar a mão pra pegar pra nós. Porque... Caramba, nós estamos fortes, hein? Rapaz, né, cara? A gente é forte, Rodrigo. Você já viu o tamanho da minha panturrilha, Rodrigo? Pô, cara, não tá lagaço assim, irmão.
parece a cabeça do JC, tio. Não, a única coisa que eu sei é que eu sou quase do tamanho da bola já, então. Deixa. Muito bem. Canal Café Gamer, cara, e Quântico Café, sua loja de quadrinhos online. Kitsune Game Reviews, a Rádio Anime Night, o Condado Braveheart, o Centro RPG Maker, o canal Japão Gameplays, a Oz Digital Games, a Dream Story Studios, o Dr. XGB, o Alquemar, o Wilkzeira, ele, Rodrigo Silva Capivara Tobi. Ih, esse cara tá aí também? Não é possível, tá aí. Parceiraço, cara. Pô, não posso deixar de comentar. Né? Senão... Tamo lá, tamo firme e forte, que eu não sei quando que vai sair esse episódio, eu me perdi aqui no nosso cronograma, mas provavelmente a saga do Crash ainda tá rolando. Tô zerando todos os Crash, do 1 até o 3, que é até onde a minha sanidade me permite ir. E entre uma jogatina e outra, comecei a fazer lives também, trazendo aí alguns jogos novos. Bem legal, bem inclusive fiz um jogo aí tentando honrar o nosso queridíssimo Solomon, né? Só não tem a opção. Fazer jus, né? Só não tem a opção de sair dando bicuda, então nós saímos dando tiro em zumbi. E o que é mais legal que matar zumbi? Matar um zumbi nazista. Com certeza. Duas vezes mais legal. Cara, tá divertido, a galera tá interagindo, tá engajando, tá da hora. E vamos fazer a galera se inscrever mais também, né? Porque tem a meta dos 200 inscritos, aonde o Richard vai colocar eu pra jogar joguinho de terror pra fazer todo mundo rir, deu dando pulo. Nada mais, nada menos que Outlast, galera. Então, se vocês querem ver uma capivara em pânico, vocês vão lá e se inscrevam no canal do Rodrigo. Porque, detalhe, o Rodrigo vai jogar junto comigo, ou seja, eu vou estar auxiliando ele na passagem dele aí pelo Outlast. Então, vai ser bem legal. Só prevejo pulos, só isso. Tá certo, então vai lá, se inscreva no canal do Rodrigo Silva, bora bater essa meta aí, tem muita coisa bacana lá pra você assistir. Quagmire RPG, ouça o Pato, cara, as aventuras dos patinhos, nossos queridos aí apoiadores, que além de ser apoiador aqui do podcast, quase a maioria deles inteira é apoiador aqui do podcast, que eu sou grato demais. Eles ainda são pessoas super legais, super criativas, com um conteúdo extremamente bom. E eles estão fazendo uma campanha pra chegar lá em 100 avaliações, beleza? Então, quem puder dar uma forcinha, vai lá e avalia os caras também, dá lá 5 estrelinhas, bora. Dá aquela força pra eles chegarem, pra se tornar mais relevante. Assim como a gente também aqui, vocês também podem colocar lá as estrelinhas pra gente, vai ajudar demais, mas a gente ainda vai falar disso. O Rodrigo vai ter um recadão especial pra vocês, onde ele vai dar o tutorial de como fazer isso, né, Rodrigo? Mas é daqui a pouco. Seguro. E também, claro, temos aí a galera do RPG Seguro com a Paula Shiba, que nós estamos jogando lá, eu estou jogando lá com eles, interpretando a querida Lívia. Sim, estou interpretando uma adolescente de 16 anos, Rodrigo, que é roqueira. Eu sou a Alessandra, meu Deus! Você tá ouvindo NX0? Se tiver ouvindo NX0, já era. Não, na verdade eu estou ouvindo uma banda de death metal chamada Shub Nigurath. Esse aí é bom, hein? Exatamente. Muito bem. Se você se interessou por esse plot, por essa brincadeira, vai lá dar uma olhada que a gente tá fazendo. O nome da nossa campanha é Sombras. E lá naquele RPG nós somos uma família. E tá bem divertido, bem legal, bem diferente. Então corre lá pra ver o RPG Seguro. Também temos a galerinha do RPG de quinta. Um abraço pros meus amigos Jefferson e Lucas Jefferson. Lucas Jefferson é o nome dele. Eu já ia falar, estragou a brincadeira? Não, é que ele é o Lucas Jefferson. Eles só deixaram ele entrar porque o nome dele é Lucas Jefferson, senão eles não deixariam ele entrar. Aí ele teve que assinar um contrato onde nunca mais ele pode ser chamado de Lucas. Exatamente, cara. Eles chamam ele só de Jefferson. O Lucas só o pai e a mãe dele chamam, e ele ainda pede pra que seja só em casa, escondido. Entendi. A mãe dele vai embaixo da cama. Dentro do quarto dele, de porta fechada, com a janela fechada. Isso, com tudo fechado embaixo da cama. Lucas! E também temos a galerinha do Arsenal Paranormal, cara, que faz aí os melhores assets pro seu RPG ficar fodão. Vai lá dar uma olhada, que eles são top. Galerinha do Terror da Esquina, que faz creepypastas muito divertidas, a Má e o Fê. Inclusive, se eu não me engano, cara, o Terror na Esquina é o 4º ou 5º lugar do pod do Brasil, mano, de histórias de terror. Os caras são top, então vá lá, acompanha a Marina e o Fê, é muito legal. Bora lá ajudar eles a ficar em Farol primeiro. da história. Cara, vamos lá ajudar os bichos a ficar em primeiro, com certeza. O Rodrigo sabe como eu penso, cara. Eu penso assim, entre ajudar um desconhecido que eu nunca vi, ajudar um amigo meu, eu vou sempre ajudar o meu amigo. Sempre. Isso aí é meio óbvio, pelo menos pra mim é meio óbvio. Farol da História, com o nosso querido Léo, cara, assim, se você quer aprender de tudo, muito legal, bacana,
com embasamento, com informações, com datas, com tudo isso. Se você quer ter uma aula de história divertida, você vai lá e dá uma olhadinha no Farol da História do nosso querido Leozinho. E por último, mas não menos importante, ele que entrou, Jorginho Canela, Jorge Rodei. Tá fazendo live direto, o menino é uma máquina, cara. Então vá lá, se inscreva no canal do Jorge, volta e meia, Rodrigo e eu estamos jogando lá com ele. E o Jorginho, pra quem não conhece, aí é o grande... vocês devem escutar o Talk of the Dead, com certeza, eu acredito. Então, pra quem não sabe quem é o Jorge é nada mais, nada menos que Tony Rocket. E se você ainda não tá ligado, ele também é o nosso lendário entregador número 17 da Mojave Express no Catoca. Tá? Então, acompanhe o Jorginho aí, ele faz um trampo bem legal. Rodrigo, temos o grupo do Telegram pra falar pra eles. Quer fazer parte do grupo do Toca? Muito simples. Clica no link que tá aí na descrição, entra no grupo e vem ser feliz, vem falar com a gente. Lembrando que os Power Rangers têm um grupo único, Rodrigo, exclusivo, especial, somente deles. Nossa, que sofrimento. É a nossa Alameda dos Anjos. Exatamente, Rodrigo Silva. A nossa Alameda dos Anjos, cara. Essa Alameda dos Anjos, onde eles recebem todas as coisas diferenciadas aí por serem apoiadores do Toca do Dragão. Como o Rodrigo falou uma vez e ele citou muito bem, o conteúdo fica centralizado. Assim fica muito fácil de você entender o que você precisa. É só clicar e ver. Isso. Não é nem um pouco difícil. Por enquanto. Beleza? Por enquanto teremos... Em breve, se tudo der certo, teremos uma nova Alameda dos Anjos. Isso. E vai ser mais centralizada ainda, o que é melhor ainda. Né? Exato. Rodrigo, Spotify pergunta. Exatamente, meu caro. Porque é assim, né, galera? Você aí que fica ouvindo a gente fazendo todas essas brincadeiras, essa zoeira pra lá e pra cá, fala, meu Deus, eu não posso ser um Ranger, mas eu quero ajudar mais. Muito simples. Aqui no Spotify, a gente tem as nossas caixinhas de perguntas e enquetes que você pode interagir em todos os episódios. Não falha um. Você interagindo, você engajando, o que você mostra pra plataforma? Somos relevantes? Olha só, tem uma comunidade interagindo aqui nesse cantinho. Pera aí, vamos dar uma luz aqui. E como que você faz isso melhor ainda? Você vai lá em cima, segue a gente pra saber quando tem episódio. Todo sábado cedo sai um episódio novinho pra você, com episódios aí esporádicos saindo durante a semana também. E você vai ajudar a gente a construir a nossa constelação do dragão, dando 5 estrelinhas. Então, funciona assim, é muito simples. Você vai lá, coloca 5 estrelas, pega o link e manda pra sua tia Teia e fala pra ela: se você não compartilhar com mais 5 tia Teias, o seu bolo vai solar. Vai solar, vai ser o fim do seu bolo. Exatamente, cara. É tudo o fim. Mas será que o fim não é apenas um começo? Será que o fim não é o começo do fim? É possível. É possível, ninguém sabe. Agora vamos para a leitura de e-mails, Rodrigo Silva. Assim, esse momento maravilhoso que a gente gosta tanto. Esse é outro que não vai ter fim. E falando nisso, galera, vocês estão panguando, hein? Estão patinando, mandando Rodrigo, menos e-mails. Vocês querem episódio exclusivo só de leitura de e-mail? Vamos agitar aí e mandar mais e-mail, né, pô? Pra ser sincero, Rodrigo, se eles mandarem aí num total de mais 10, a gente já pode fazer mais um. E, galera, 10 e-mailzinhos, tá louco. Manda aí qualquer coisa. 10 e-mail, a Paula manda sozinha dormindo. Ela manda. Eles já estaram no modo sonâmbulo, né? Ainda mais agora que ela tá entrando de férias, vai voltar com um monte de história pra contar pra gente. Rapaz, né? Com certeza. Essa é a leitura de e-mail do Toca do Dragão. Participe você também enviando seu e-mail para tocadodragãopodcast@gmail.com. Fique agora com a leitura de e-mail dos nossos ouvintes. Vamos lá então, Rodrigo, hoje com a nossa leitura de e-mails. O e-mail dele, Reinaldo Elias, o Ray, cara. Olá, povos e povas. Olá, Rei. Olá, como é que você tá? Rei. Exatamente. Recentemente eu lembrei de uma cena muito burra dos cinemas hollywoodianos. O título do e-mail dele é Cinema, Burrices Muito Burras. Vamos lá. Várias. Parece até um episódio que a gente fez, Rodrigo, que a gente vai entregar pra eles aí que eles vão rir bastante. Pra começar, eu devo dizer que isso é comum em filmes de terror. Pessoas fazendo burrice, concordo. E sendo dos primeiros a morrer. Devo dizer que, por experiência própria, é difícil pensar em situações de pânico e desespero. Aquele profissional calmo e renomado dá lugar ao urso do pica-pau que não sabe o que fazer e corre para o primeiro buraco que encontra. Mas também devo dizer que Hollywood, eu adoro a forma como ele escreve Hollywood. Hollywood, R-O-L-I-U-D-I, Hollywood.
dá pra ler 100%. Quero ver se errar a pronúncia, Abusa, vai. né? Não tem como. Abusa disso e os roteiristas fazem as pessoas cada vez mais e mais burra. Cara, isso acontece demais. Mano, olha, tem uns negócios que a gente fica... Eu falei ainda pro Rodrigo, né, que grande parte do hate que Alien Romulus recebeu, é um puta de um filme, foi o pessoal não entendendo por que colocaram adolescentes burros e por que eles eram tão burros assim, né? É que a explicação é meio óbvia. Adolescentes são burros, né, cara? Não todos, né? Não daquela forma, mas foi um estereótipo de adolescente, vamos dizer assim. Cara. A grande maioria viu? Nossa. É que eu não gosto de generalizar, porque a gente conhece muitos adolescentes que são, assim, mais centrados. Só que uma coisa engraçada, Rodrigo... Sabe, cara, eu cheguei a uma conclusão. Eles não são adolescentes, eles pularam a adolescência direto pra fase adulto. São pré-adultos. Eles são pré-adultos, tá ligado? Pior que sabe aquele rolê assim, teve que crescer muito rápido? Então eles pularam a época do... É tipo assim, cara, eu não posso fazer burrice porque eu já tenho responsabilidades que eu não deveria ter. Eu não posso fazer burrice porque se eu fizer burrice, tem muita coisa que depende de mim que vai dar errado. Inclusive, eu conversei sobre isso com a minha amiga Marina, lá da RPG Seguro, e ela me falou que ela conhece muitas pessoas que são assim, que são adolescentes extremamente centrados, etc. Porque como eu estou interpretando uma adolescente lá, eu tava conversando com isso com ela, né? Falei, pô, eu vou fazer um adolescente mais ou menos assim, porque essa é a imagem mental que eu tenho, a forma como eu interpreto um adolescente, né? E ela falou assim, cara, eu conheço muitos adolescentes que são muito responsáveis, que eles pularam essa fase da adolescência e agora eles estão com quase a minha idade, 30 e poucos anos, e estão fazendo merda pra caralho, assim. Por quê? Porque você não teve essa fase, então agora que você tem, tipo assim, estabilidade, entre aspas, você começa a fazer as coisas descamba, né? Você começa tipo assim, eu vou sair e ficar 5 dias sem dormir, fora de casa, em festa, esse tipo de coisa assim que não tem lá, porque agora eu sou solteiro. Depois dos 30? Isso não é mito? Bicho, não é mito não, tem gente que tem essas pira aí, meu, que não tem essas pira aí. Estão usando algum comprimidinho, alguma coisa aí. Olha, mas com certeza, né, Rodrigo, né, o cavalo não anda essa cenoura, né, mano? Mas, Rodrigo, vamos à cena em questão. Nicolas Gaiola... não vai falar mal do Nick Cage, né, mano? Você não vai falar mal do Nicolas Cage. Nós vamos criar uma briga, Reinaldo. Nossa, mano do céu. Alguns os chamam de Nicolas Cage. Não lembro o filme ou o ano. Eu só lembro da cena. Nosso ator Nick está em uma rodovia dirigindo uma Harley Davidson sozinho. Deve ser fantasma ou fantasma. Como é que é? O motoqueiro fantasma. Cabelos ao vento, nenhum carro, horas pra frente e horas pra trás. Nick avista um ursinho de pelúcia na estrada. Não é cara, tô não. quase lembrando do filme. Não é estranho, mas não tô lembrando. Deixa ele dar mais pistas. Será que ele para a moto pra pegar os ursinhos? Não. Os roteiristas não têm essa inteligência toda. Eles precisam usar 5 minutos de tela e então fazem o Nick dirigir 3 quilômetros pra frente, fazer um retorno dramático e vir se jogando de lado, se equilibrando na moto, fazer aquela... pra voltar, tá ligado? Com uma mão acelerando mais e mais. Olha isso, ó. Você pegou essa virada dramática que ele fez, né? Com o corpo caído de lado e outra mão quase encostando no chão. Será que ele consegue pegar o ursinho na rua? É muita dramaturgia. O clima fica tenso. Será que ele vai cair da moto? Será que ele pega o ursinho? Ufa, ele consegue pegar o ursinho depois de 5 minutos de puro drama e burrice. Era só parar a moto, descer e pegar o ursinho, tá ligado? Nossa. Bem, senhores, quais outras cenas burras conseguem lembrar? Por favor, evitem filmes de terror. Não pode ser um filme de terror, ele pediu. Obrigado e até o próximo podcast. Cara, uma cena muito burra, que eu acho muito burra, uma cena horrível, cara, que eu ficava assim... Eu perguntei diversas vezes pra Fran, mas Fran, por que faz isso? Mas Fran, por que faz isso? E ela falava assim, ai amor, é porque ele não consegue suportar o cheiro do sangue dela. Aquela cena onde o Edward entra, claro que eu vou ter que falar de Crepúsculo pra zoar a Dantinha. Tá mexendo a Nossa Senhora Capivara. Cara. Mano, quando ela entra, cara, que ele fica fazendo aquela cena de vômito, eu fiquei, que merda é essa? Por que isso tá acontecendo? Se ele tá com essa de... Rodrigo, pensa comigo, Rodrigo. Vamos analisar esse filme, Rodrigo, seu. Tem certeza? Você tá lá, Rodrigo. Não, vamos analisar, Rodrigo. Você tá lá, você tá ali, ó. Você tá num lugar que você tá fazendo mal. Aí chega aquela mina com cheiro de bacalhau vencido perto de ti, que tu não aguenta aquele cheiro. Tu não aguenta, tu não gosta daquilo. Tu
Tu vai embora. Não é que, você, não é que ele lugar. não gosta. É o extremo oposto. Não, mas eu tô te dando outro exemplo. Pensa comigo, é o negócio assim, você não suporta aquele cheiro. Não, mas se você não suporta, você sai do lugar. Ô, Rodrigo! Mas Ele cara, fica lá assim, não ó. me faz defender essa... Eu não quero defender. Não, mas não é pra tu defender, porque é burra essa cena, cara. Não. Essa cena é horrível. Não. É uma das piores cenas que eu já vi num filme na minha vida. Não, Rodrigo. É tão ruim que me marcou. É porque a atuação é uma bosta, né? Então... Ah, cara, Tudo bem, velho. mas assim, a explicação do porquê do rolê faz até que um pouco de sentido no livro. No livro. Um livro, né, Rodrigo? Um livro. Mas não é porque... o que não é ali o cinema. Cara, eu tenho um compilado de cenas burras, mas eu acho que, tipo, tem um filme agora recente do Jamie Foxx com a... Ai, como é que chama a tia da Pantera? A Cameron Diaz. Cameron Diaz. Você viu esse filme? De volta à ação. Cara, quando eu olhei, eu corri. Eu falei, Entendeu? Só que... Primeiro, Rodrigo, que é um filme do quê? Que eu falei hoje contigo que eu não suporto. é espião, né? Ah... Cara, o filme inteiro, velho, eu fiquei me perguntando... Sabe aquele rolê assim, né? É o filme inteiro de cenas burras. O filme é uma grande cena burra. Tipo, Do começo eu fiquei assim, cara, por quê? Alguém me explica, por quê? Uma pessoa normal não faria isso, né? Sabe uma coisa que eu achei que eles tentaram fazer e não ficou com o mesmo carisma? Porque assim, ó, eu vou te falar uma parada que tu vai achar... Tu vai conseguir interpretar bem do jeito que eu acho que eu tô pensando, tá? Que é o seguinte, olhar o seu personagem, comemorar que ele conseguiu destruir o monstro, ou destruir a coisa, ou quebrar o carro, explodir o carro, whatever, tá? Quando ele comemora, não te dá assim um negócio meio de, pô, por que vocês estão comemorando? Resolve isso aí, vai pra frente, não. Um filme que faz isso, e ele ficou muito carismático por fazer isso, e as pessoas começaram a gostar dele por causa desse carisma, tá? E por realmente parecer um bagulho nonsense e ter ficado engraçado, foi Vermes Malditos, onde toda vez que o Kevin Bacon matava alguém, eles, yes! Dava aquele tapinha, comemorava e se abraçava toda vez que matava o verme. Isso era carismático e ficou engraçado. Depois disso, as pessoas começaram a usar essa técnica pra tentar fazer a mesma coisa, e até hoje eu não vi nenhum filme que conseguiu fazer uma cena assim de comemorar que a gente conseguiu destruir aquela coisa que tava incomodando a gente, né? O mal que perseguia a gente, e fazer aquela cena yes! Sabe? E tenha ficado bom, Rodrigo. Eu não vi. Nossa, realmente não consigo pensar em... Não, vou conseguir defender. Não vou. Não. Né? É porque não tem... Você viu isso o tempo todo nesse filme, né? Porque pelo trailer é só isso o filme. Não. Conseguimos, quebramos o carro. Bate aqui. Porque yes, a gente é... É porque eles são... Estamos de volta à ação. É porque eles são pais descolados, sabe? Não, cara, fora da brincadeira. Não quero se dizer. Não, tem uma cena nesse filme que é com... Pra variar, adivinha com quem? Criança merdeira. Sempre, né? Claro, Criança, né, Rodrigo? É óbvio. Cara, a gente... Cara, todo filme, cara... Lugar Silencioso 2, velho... Que não, ódio, esse aí é o mestre, né? Esse é o mestre da criança merda. Esse é a criança que devia ter deixado morrer desde o primeiro apocalipse. Tipo assim, o cara entra no carro, ele recolhe todos os celulares e fala: a gente não pode entrar na internet, que não sei o quê. O moleque tem um Switch, tem um sei lá o quê, que é um videogame. Eles param num posto, primeira coisa que o moleque faz... entra na internet. Aí os caras... porque a tecnologia nesses filmes é Ultra Mega Power Blaster, né? Se aperta Ctrl Alt Del, ele localiza o... Exatamente. O cara dá 2 clicadas no teclado e aparece tudo como se ele tivesse teclado um zilhão de coisas. Cara, eu queria muito saber programar daquele jeito. Nossa, eu ia ser um ninja. O Zuckerberg deve fazer assim. Porque ele é reptiliano, né? Com certeza. Né? Exatamente. Mas, cara, sabe? Tipo... Mano, 2 minutos atrás que ele acabou de falar... Não entra na internet. É foda, cara, é foda. Essas cenas são foda, né, cara? A gente fica... É aquele negócio, faz a gente ligar a suspensão da descrença lá no talo, do nada, né? Pra gente, tipo, não é possível. A criança, não é possível. É porque tem uma diferença entre fazer assim, ó... Não faz isso, senão você vai ficar de castigo. E não faz isso, senão a gente vai morrer. Tem uma diferencinha pequena. É pouca coisa, não. Né, tipo, acabei de ver meus pais chegando com um carro todo cheio de buraco de bala.
Exato. Bom, aqui nós viemos com o nosso próximo e-mail, Ray. Muito obrigado, mande mais e-mails para a gente. Seus e-mails são sempre muito divertidos. Muito obrigado pelo seu e-mail, meu querido. Vamos com o e-mail dela, Rodrigo. Francine da Silva Bernardes, também conhecida como Galega, cara. Também conhecida como sua esposa. Rodrigo, eu não sei exatamente, também mais conhecida como primeira dama do toque. Rodrigo, você cobrou dela, muito certo, inclusive. Cobrei? Que ela mandasse beijos para mim, certo? Falasse assim, tipo, eu amo você, beijo, nananã. E ela não falou, né, quando ela saiu do coisa. E você cobrou dela, você disse, nossa, faça isso. E daí ela mandou, just it. Beijos, beijocas, beijinhos, bitocas, beijos lambidos, beijos melhados, beijos melecados, beijos condentadas, beijos com mordidas, beijos de novela, beijos de vampiro, beijos de saliva, beijos de amigo, beijo de selim, beijo na bochecha, beijo roubado, beijo inesperado, beijo surpreendente, beijo inesquecível. Tá bom assim, Rodrigo? Não, faltou o beijo de esquimó. Exatamente, mano, faltou, eu acho que borboleta ela falou? Não. Sabe qual é o beijinho de borboleta, né, Rodrigo? Não. Nunca ouviu falar, então eu vou pedir pra ela explicar isso aí. Beijo borboleta. O Rodrigo vai ficar pensando. Que diabos é isso? Eu conheço beijo de peixinho, agora de borboleta não. Exatamente. Bom, é isso então, senhores. Esse é o e-mail da Francine. Dona Galega, muito obrigado. Tá vendo? E tem a galera que pega e não manda e-mail, velho. A outra, literalmente, ela mandou um e-mail só falando 30 tipos de beijo. Ô, povo! Não isso, né, Rodrigo? Você também disse pra ela que ela não falava que me amava. Ela mandou um outro e-mail agora, também referente ao episódio 200, dizendo o seguinte: Richard, eu te amo mais que eu achava possível. Eu te amo mais do que todos os grãos de areia do mundo. Eu te amo mais que as palavras conseguem descrever. Eu te amo mais que chocolate. Eu te amo mais que tudo no universo. Eu te amo mais que a quantidade de estrelas no céu. Eu te amo mais que comida. Acho isso um pouco mentira, Fran. Eu te amo mais que finais felizes. Eu te amo tanto que você não tem ideia. Eu te amo mais do que você consegue imaginar. Eu te amo mais do que qualquer coisa que eu faça. Eu te amo mais do que tudo no mundo. Eu te amo mais que a quantidade de palavras de qualquer livro. Eu te amo mais que batatinha frita com bacon. Eu te amo mais que o sol ama a lua. Eu te amo do tamanho da terra. Eu te amo mais que o Romeu ama a Julieta. Eu te amo mais que a raiz quadrada do infinito. Eu te amo mais do que o Mickey ama a Minnie. Eu te amo mais do que as abelhas amam o mel. Eu te amo mais do que as flores amam a chuva. Eu te amo mais que qualquer pessoa no mundo. Eu te amo mais que sorvete no dia de verão. Eu te amo mais do que uma criança ama o Natal. Eu te amo mais do que o meu coração suporta. Eu te amo mais que 1000 beijos poderiam te mostrar. Eu te amo mais que ontem e menos do que amanhã. E se não ler esse e-mail na íntegra, eu não te amo mais. É muito amor. É muito amor. Muito obrigado, Galega. Também te amo muito. Muito obrigado por tudo que você faz aí na minha vida. Faz eu sempre acordar feliz. É mais do que comida. Enfrentar as coisas que acontecem. E com medo, né? Porque eu acho que medo é importante. Não, mas você ama ela mais do que comida? Cara, pô, bicho, aí já é complicado. Claro que sim. Mais do que o Romeu ama a Julieta? Cara, mais do que o Romeu ama a Julieta. Agora o ápice. Mais do que a carência da Radija. Nossa, cara, a Radija é muito carente, hein, mano. Mas eu acho que eu amo a Galega mais que a Radija, que a carência da Radija. É coisa pra caramba. É que o Romeu, eu tenho um pequeno problema com o Romeu, tá ligado? Porque ele morre? Porque o Romeu, eu não acho que ele tem... eu não acho que ele tem, porque assim, ó, a Julieta, ela... Pera, é o Romeu que morre? Um dos dois morre, ou é os dois que morrem? Não, não, os dois morrem. Primeiro morre a Julieta, né? Julieta, porque eles não podem ficar juntos, e daí ela se mata. Eu lembro. Aí, em vez do Romeu, sei lá, checar o pulso dela, porque ele não sabe que é veneno. Daí depois que ele sabe que é veneno, então ele podia ter checado o pulso dela, ele podia ter dado uma olhadinha no que tinha dentro do negócio. Ele podia ter mexido nela e conversado com ela pra saber se ela tava viva antes de sair tomando qualquer coisa que tinha na garrafa. Ele podia fazer muitas coisas que ele não fez, Rodrigo. Ele pulou direto pra tomar o bagulho e morrer. É que o amor nos deixa burro, né? Nossa, cara. Já ouviu a expressão que o amor é cego, surdo e burro? É assim. Cego, surdo e burro. Mas meu Deus do céu. Mas é isso, Rodrigo. Então esses foram os nossos 3 e-mails da noite. Muito obrigado aí por quem escreveu os e-mails. Valeu mesmo, de coração. Estamos esperando agora um e-mail de declaração da Dantas, né, cara? Da Dona Dantas. Eu quero que ela já faça em sequência. O e-mail do Power Ranger, o e-mail das cenas burras de cinema
E o e-mail aí se declarando pra nossa capivara única e exclusiva. Vamos começar o banhado da capivara olhando as duas capivaras, tipo Discovery Channel, tá ligado? Olhando as duas capivaras chegando juntas no banhado, pra ver como é que funciona, vai ser bom, vai ser legal. O Rodrigo tá com uma vergonha alheia tão grande agora. Tô me retorcendo pra dentro de mim mesmo aqui. Ai, caramba, daqui a pouco vira infinito e vai pra dentro, Rodrigo. Então, Rodrigo, é isso aí. Se você quiser mandar o seu e-mail, eles podem mandar para onde, Rodrigo? Você pode mandar o seu e-mail para Toca do Dragão podcast@gmail.com. Exatamente, Rodrigo, não importa a pataquada, literalmente. Cara, hoje foi a prova cabal. Você pode escrever literalmente qualquer coisa. Literalmente. Qualquer coisa. Faz o seguinte, ó, para os pombinhos de plantão aí, faz uma declaração dessa, manda pra gente que a gente lê pra pessoa que você quer fazer a declaração. Ah, cara, eu já falei isso, tudo isso, cara, é prova aí de que, como a Paulinha cantou, Corações Desesperados estará de volta, beleza? E quero que você mande também o seu recado pro seu crush, porque eu já falei que no banhado da capivara o Rodrigo vai inventar uma cantada personalizada pra você. Com certeza. Nossa, eu sou mestre nisso. Chat GPT vai suar na minha mão. Cara, o Chat GPT vai gritar. É isso, então. A gente espera que vocês mandem seus e-mails pra gente se divertir, conversar bastante. Todo e-mail vira uma brincadeira, todo e-mail vira um assunto aqui no Toca do Dragão. Você não precisa se preocupar com o que você quer escrever, apenas escreva e se divirta fazendo isso, que é o mais importante, beleza? É isso aí. Então, Rodrigo, agora vamos começar pelo fim. Beleza. Bora? Bora. Rodrigo, o fim. O início. Sim, esse é o fim. Quantas vezes o mundo já acabou, Rodrigo Silva? E quantas vezes as profecias e profetas deram de cara com o gigantesco e imparável Muro do Amanhã? Temos aqui uma série no seu podcast favorito chamada Apocalipse. Não sei se a galera conhece, mas foi uma série onde a gente falou sobre todos os tipos de apocalipse na nossa ficção, certo? E nela a gente explica esses vários tipos de ambientes que existem no fim dos tempos, para que você possa usar como referência aí pro seu projeto, seja ele qual for, onde o Armagedon seja a temática. É verdade. Exato, meu caro. E dito tudo isso, né, vamos falar um pouco sobre o fim, certo? Porque esse assunto, cara, ele sempre gera um alvoroço meio que generalizado, vamos dizer assim, quando ele é comentado ou disposto ali como assunto principal em rodas de conversa entre amigos ou até pessoas de uma determinada comunidade, né? É verdade. Afinal, quantas vezes o mundo acabou sem a gente saber que ele tinha realmente terminado, né? Eu fiquei tão desapontado em 2012. Nossa, nem me fala. Bom, começando do princípio, é importante ressaltar que diferentes culturas enxergam e entendem a dinâmica do fim de maneiras bem bastante distintas, tá? Ora, vendo como algo necessário a fim de fazer com que o ciclo da vida se renove, outras vezes é uma destruição mais dramática que pode ser, de fato, eliminar toda a vida no nosso mísero planetinha azul no fim do universo. Os mitos do fim do mundo, né, eles são muito mais antigos do que a nossa civilização moderna, né? Os incas, os maias e os astecas, né, eles eram povos
pré-colombianos, nativos americanos, e eles já possuíam ali as suas profecias esculpidas em pedras, nas paredes dos templos e outros locais ali que hoje a gente só encontra lá naquelas ruínas milenares, sabe? Imaginei que você disse isso. Machu Picchu. Isso, ali por aquele redor ali, né? Então, avisando ali sobre o fogo sagrado que queimaria todos nós, entre outras coisas. Os elementos, de maneira geral, eles são sempre enfatizados nessas lendas. Grandes alagamentos, né? O dilúvio, né? Não sei onde eu ouvi falar disso. Queimadas intensas, talvez ali uma espécie de um arrebatamento, né? E muitas outras coisas. Sodoma e Gomorra, a galera virando sal. Por aí vai, né? Por aí vai. Exatamente. Bom, segundo o hinduísmo, o cosmo, ele foi criado pelo deus Brahma, tá? Cada dia na vida de Brahma equivale a 4 bilhões de anos humanos, certo? Vai acompanhando a matemática, filho. Período que representa um ciclo de vida na história do universo, ou o que eles chamam de Kalpa. Esse, por sua vez, se divide em Mahayugas, tá? Que são períodos de 4 milhões de anos. Mas cabe ao deus Vishnu, que não a Brahma, certo? Exercer a justiça cósmica. O fim de cada Mahayuga é marcado pela decadência moral da humanidade. Aí é foda, velho. Então, a cada 4 milhões de anos, 2 deuses que existem, Brahma acorda e faz o universo começar. Vishnu acorda e diz, como é que tá essa merda aqui? Precisa acabar com tudo? Ou vou deixar esse negócio correr? Deixa ferver mais então, um a cada pouco. 4 milhões de anos. Vou ter que deixar esse caldo aqui pegando pra entornar, entendeu, Rodrigo? Pra ficar grosso. É assim, cara. Deixar o angu engrossar, Rodrigo, entendeu? Entendi. Mas vai tempo aqui, hein? Vai, tá louco. Vai, 4 milhões de anos cara... Que diabo de polenta é essa? Né? E, cara, dizem também, né, os Puranas, né, que é um compilado ali de profecias, que a sua próxima encarnação, né, que ela também é chamada de Kalki, ela virá armada com uma espada brilhante, como um cometa, e irá destruir os ímpios e os ladrões e todas as mentes devotadas à iniquidade. Né? A terra será incinerada e vai ressurgir ali das cinzas. Caralho. Ou seja, olha só, vai catar os neguinhos tudo e vai botar fim neles. Vai queimar pneu na galera. É isso que vai acontecer. E ainda, Rodrigo, né? Após cada kalpa, cara, o dia divino de Brahma, no caso, ele irá dormir, certo? E ao fechar os olhos, o universo desaparecerá nas trevas para reaparecer bilhões de anos depois, quando ele acorda finalmente. Assim, o ciclo de destruição e ressurgimento jamais acaba, certo? A crença no tempo circular era a concepção mais comum entre os povos da antiguidade. Cara, imagina assim, você é um deus, você vai lá, você constrói um universo, aí você fala, tá, beleza, né, já gastei energia pra caramba aqui, vou tirar um cochilo. Aí você acorda, você olha em volta assim, né, mas que porra, cadê meu universo que eu tinha criado? Foi pro espaço, literalmente. Aí eu vou ter que criar tudo de novo. Vou ter que fazer tudo de novo essa merda que não acredito, meu Deus mano. Do céu, que merda. Ai, meu Deus do céu. Então vamos lá, outro rolê aqui pra gente ver, certo, Rick? É o seguinte, cara, o criador da atual concepção ali da visão do juízo final, ele foi um persa, Zaratustra, ou Zoroastro, certo? Ele teria nascido ali entre o século 10 e 5 a.C., no atual país que é o Irã agora, né? E ele era filho de um agricultor pobre, ele partiu aos 30 anos para poder viver sozinho no deserto, onde ele permaneceu ali por décadas até que com a sua saída ele trouxe uma nova religião, o Mazdaísmo, que logo ali se espalhou por toda a Pérsia. Ou seja, o cara foi pro deserto, ficou maluquete das ideias, falou e voltou. Eu acho que eu vi uns deuses, eu vi uns negócios ali, né? Uns oásis. Uma salsa queimando, uns bagulho muito louco. Uns oásis perdidos. Exatamente. Bom, o Mazdaísmo cultuava um só Deus. Começa a perceber algumas coisas, Rodrigo. E admitia a existência de uma antítese maligna. Vamos lá. Um só Deus, uma antítese maligna. Estamos falando de maniqueísmo, o bem e o mal bem centrado, certo? Então eu tenho um só Deus e eu tenho uma versão malvada do meu Deus. Ok. Vamos lá. Até aqui tudo bem. Beleza? O demoníaco Ahriman, ele guerreava constantemente contra o santo Ahura Mazda pelo controle do universo.
Uma batalha eterna pelo controle do universo. Vai pensando nisso aí. Vai botando no caldinho, na panela do bardinho, tá? Essa batalha, ela é um grande drama cósmico, tá? Com um desfecho definitivo, narrando Zendavasta e Bundakashin. Não, Bundashin. É Bundakashin. Ai, que delícia. Que são os escritos entre o século 5 a.C. e 9 a.C. Gente... Não, 9 depois de Cristo. Século. 9 depois de Cristo, tá? É século. 5 séculos antes. 500 anos antes do cristianismo. Prestem atenção nisso. Isso, e mais 9 depois, né? Pouquinha coisa. Mais 900 anos depois, exatamente. Cara, mas 5 ali é 5 anos, não é séculos, né? Oi? É 5 anos, não 5 séculos, né? Ou não? Entre o século 5? Século 5 antes de Cristo. Século 5. Ah, tá, século 5, tá. Então é 500 Isso, mesmo. entendeu? Ah, eu lembrei da matemática Isso. agora, como é que funciona. De nada, ano pra Rodrigo. arrebentar. Cara, Não, peraí. a culpa é minha. 900... Caralho, é ano pra dar com pedra. 1.400 anos. Exatamente, nego. Olha o tempo que existe o Mazdaísmo. Cacetada, rapaz. Isso tudo de um devaneio no meio do deserto. Mas Rodrigo, a culpa é minha, que eu não deixei em numerais romanos. Em numerais romanos tu sabia como. Ah, com certeza. Certeza, cara. O xizinho ali ia resolver tudo. Na hora. Vamos lá. Seguinte, foco. Vamos focar aqui. Num futuro ali indeterminado, esse Ahura, ele vai enviar pra Terra o seu último profeta, Shaoxiante. Eu acho que é assim que fala, Shaoxiante. Alguma coisa assim. Que vai ressuscitar os cadáveres de sua tumba. Depois um anjo de fogo vai derreter as montanhas. O mundo vai ser coberto por um oceano de lava e metal. Os vivos e os mortos terão que atravessá-lo descalços para... Que nem o Solomon. Para que os justos, o rio de fogo será suave como leite fresco, mas os ímpios e os pecadores arderão nas chamas até serem purificados. Diz o Mumbashin. O mundo então vai ser reconstruído e Arimã será destruído e o mal deixará de existir. Ou seja, entendeu? Então eles preveem uma vitória do mundo, né? É, exato. Taca fogo em tudo que o bem ganha. Cara, mas eu concordo, com esse rolê aqui, né? Se você matar todo mundo, não tem mais bem e mal. Exatamente, pô. Tudo fica... equilíbrio. É o tal do Estado laico, né? É o tal do Estado laico. Muito bem. Vamos lá. As concepções introduzidas pelo Mazdaísmo foram aos poucos transmitidas e outros povos do Oriente Médio, como os hebreus, por exemplo, que incorporaram a característica, por exemplo, olha só, Rodrigo Silva, de uma coisa chamada monoteísmo, que é o demais. Acreditar somente em um único Deus, beleza? Então, o monoteísmo, ele vem disso. Você acredita mono, teísmo, teos, Deus, mono, um, teos, Deus, um Deus. Monoteísmo, cara, a ideia de um Deus apenas. Os judeus não tiveram um único profeta, mas vários, uma penca deles, inclusive, e foram dominados, né, sucessivamente por diversas etnias. Várias etnias foram dominando eles. E nesses séculos aí de controle estrangeiro, né, eles sonhavam com uma futura e definitiva vitória sobre os seus inimigos, e assim surgiu a crença de que um dia o Jeová colocaria um fim às agruras de seu povo escolhido, ou seja, aos perrengues. Exatamente. É muito falado. O hebreu é o povo de Deus. Os hebreus são o povo de Deus. Isso é muito dito em vários momentos da Bíblia. Se você pegar, você consegue comparar essas coisas, certo? Nessa época, os hebreus, eles padeciam aí sob o domínio do macedônio Antíoco IV Epifanes, cara. É o quê? E protagonizavam a chamada Revolta de Macabeus. Um livro do autor desconhecido descrevia que a saga do profeta Daniel, que teria vivido aí no século 5 a.C., Daniel previu a vinda do Messias, certo? Destinado a libertar os judeus. Olha só, Rodrigo. Punir os maus e dar início a uma nova era de paz e bonança que seriam intermináveis. Esse Messias é o... Não, pera. Isso aqui é a galera do Egito?
Eu fico perdido. Ainda não. Eu fico perdido nessa linha do tempo que o povo conta, né? E funciona mais ou menos assim, ó. Alguns historiadores, eles acreditam que o Messias do texto, ele seja uma referência a Judas Macabeu, né, que é o líder da revolta contra os macedônios, e ele realmente saiu vitorioso e fundou uma dinastia, né? Mas os seus descendentes, eles só reinaram até 63 a.C., né? Quando os judeus eles foram conquistados por quem? Romanos, né? Tinha que estar lá colocando seus xizinhos, suas letrinhas. Por isso, insistiu a crença de que o verdadeiro Messias ainda não chegou. Então, funciona mais ou menos assim. Olha, eu tô crendo aqui que vai ter um Messias. Esse aqui é o Messias. Não, ele morreu. Então, pera, é o próximo que é o Messias. Não, pera, o próximo é o Messias. E assim você vai levando... Não foi dessa vez, é o outro. Não, a gente achou que era, tava tudo certo pra ser, mas não foi. Exato. Bom, os ortodoxos, caras, eles têm até uma data para sua vinda, né? Que seria o ano de 6.000 do calendário judaico. Rapaz, aproximadamente no nosso calendário cristão seria algo como 2.240, tá? Deus criou o mundo em 6 dias e descansou no 7º. A humanidade passará 6.000 anos de trabalho e sofrimentos. Com o início do 7º milênio, chegará a hora do repouso e da recompensa. Diz o rabino Mendel Libel. Após a composição do livro de Daniel, a crença no fim da história chegou a uma seita dissidente surgida na Terra Santa sob o domínio dos romanos. O cristianismo, Rodrigo. Bem-vindo ao grupo. Junte-se aqui a nossos outros 57... Uma popada. Você entrou no grupo cristão. Cristianismo. Você desbloqueou o cristianismo. É mais ou menos isso. Muito bem, Rodrigo. Então a gente explicou pra eles mais ou menos da onde veio e como chegou mais ou menos numa das maiores religiões da atualidade, né? Em tamanho de fiéis, vamos dizer. Acho até que nem é mais, tá? Se eu não me engano, posso até estar falando besteira. Eu acho que o pessoal do islamismo, acho que tem até mais fiéis do que a gente, cara. Eu sei que tem alguma coisa... A gente. Eu tenho que incluir alguma coisa, né, Rodrigo? Nós e eles. Rapaz. Pra quem não sabe essa daí, quem não pegou nós e eles, vai ter que escutar o outro podcast. Mas assim, Rodrigo, vamos falar sobre profetas e profecias aqui, cara. Profetas e suas profecias, obviamente, Rodrigo. O mundo está cheio de gente doida, Rodrigo. Oi. E hoje a gente quer falar com você, né, sobre pessoas que dizem que podem provar o dia do juízo final, cara, o dia da sua morte, a própria morte dele, de pessoas que alegam ouvir vozes de anjos, cara, deuses e outras entidades que se comunicam explicitamente com ele. Deus só fala com você, Rodrigo. Eu acho que esse povo tá tudo tomando a mesma coisa que o outro tiozinho tomou no deserto. Mas, né, enquanto a gente não consegue confirmar, a gente vai falar que os anabatistas foram um grupo ali do século XVI que eles idealizavam uma nova sociedade teocrática, certo? Eles se aproveitaram de uma revolta cristã que aconteceu ali em 1530 e eles tomaram a cidade alemã de Münster e fundaram a Nova Jerusalém. O líder deles era o Jan Bockels e ele se autoproclamou o Messias dos últimos dias. Exatamente. Legal, né? Tipo, esse aqui foi diferente, né? Não foi a galera em volta falando, né? Agora ele vai ser o Messias. Não, ele disse eu sou. Eu sou, beleza? Valeu? Já tô determinando pra vocês pra não perderem muito tempo pensando nisso. Valeu, eu sou o Messias. Exatamente. Bom, William Miller agora foi um estudioso da Bíblia aí do século XIX. Em 1840, para ser exato, ele profetizou o fim do mundo. Olha só. Opa, soluço. Segundo Miller, entre 1844 e 1843, nesse gap de um aninho aí, Jesus Cristo iria voltar para a Terra e esta seria tomada por chamas, né? Iria tacar fogo na Terra inteira, beleza? Jesus chegou, fogo na galera. Guiados pelas suas mensagens, cerca de Rodrigo, pare para escutar bem esse número. 100.000 pessoas venderam seus pertences e foram para as montanhas para esperar pelo fim. Eis que, Rodrigo, nada aconteceu e os fiéis de Miller criaram um culto na Igreja Adventista do Sétimo Dia. Um novo cronograma para o fim. Cara, esses negócios me dão uma giriza. Conforme você foi falando aqui, assim, ó, veio na minha cabeça, tá ligado? Tempos atuais, Valdomiro.
Sim. O templo, como é que é o bagulho lá? O templo de Salomão, que não sei o quê. É tudo, Jesus querido, mano. tudo dessa mesma corja, né? Sim. Vamos lá. Então vamos falar de um outro grupo aqui. Vamos atirar pra todo lado hoje pra apanhar de todos os lados. Hoje o nosso objetivo nesse... O que tu acha que eu ia querer falar com o Fim, Rodrigo? O nosso Fim. Hoje é pra nós ser cancelado nessa porra. O Fim vai ser um novo começo, cara. Eu acredito nisso. E sabe quem mais acredita no Fim, cara? O grupo religioso das Testemunhas de Jeová, que foi fundado ali pelo Charles Taze Russell, também previu ali o fim do mundo. Eles esperavam a vinda de Cristo em 1874 e uma segunda aparição em 1914. Então, com o estouro ali da Primeira Guerra Mundial, o Russell interpretou esse acontecimento como um sinal do fim dos tempos, que ele chamou de fim dos tempos gentis. Errado. Exatamente. Errado ele não tava, né? Mas... errado ele não tava. Ele só tava errado no fato de dizer que o mundo ia acabar. Acabou pra muita gente, mas não pra todo mundo. Acabou pra muita gente, isso aí eu concordo. Quem tomou bala na Primeira Guerra, o mundo acabou ali mesmo, né? É verdade. Mas o William Branham, cara, foi um líder aí pentecostal da Indiana, nos Estados Unidos da América, né? Em 1963, ele afirmou ter escalado a montanha conhecida como a Montanha do Pôr do Sol, onde ele teve uma visão de 7 anjos que explicaram os 7 selos dos livros das Revelações, o Apocalipse, certo? De acordo com as suas interpretações, Cristo voltaria à Terra em 1977, mas William não viveu para ver o seu mundo acabar, morrendo em um acidente de carro em 1965. Cara, ou seja, foi um pouquinho antes do que esse acidente tava no 8º selo. Se eles tivessem explicado o 8º selo, ele não tinha morrido. Certeza. E não tinha morrido. Mas olha... Não, eu vou te contar até o 7º, mas o 8º eu não posso contar porque é spoiler da tua vida. É spoiler da tua vida. Não pode, cara. Tá proibido. Um outro carinha aí também, né? Ou menina, não sei. Né? É o Hal Lindsey. Em seu livro ali, The Late Great Planet Earth, numa tradução assim mais direta, seria o último melhor planeta Terra. O que ele fala? Ele previu o fim do mundo para antes de 31 de dezembro de 1988. Tá chegando perto aqui. Você não tinha nem um aninho, Rodrigo, quando isso aí aconteceu. Quem? Eu não tinha nem um aninho quando isso aí aconteceu. Eu nem existia na Terra ainda. Então você nem existia na Terra, Rodrigo. O seu mundo nem tinha começado. Poderá acabar. Ixi, não ia dar certo. E, cara, ele citou ali uma série de acontecimentos anteriores, né, como a guerra nuclear, a ameaça comunista e a reestruturação de Israel, como motivos para o fim dos tempos, né? Esses malditos comunistas. Sempre a culpa é dos comunistas. Não, os caras querem viver todo mundo em igualdade, isso é um equilíbrio social, que também é um dos valores do comunismo, né? Não defendendo bandeiras, mas apenas explicando para que vocês possam formar suas próprias opiniões. Mas a culpa é dos comunistas, né? Muito bem, Rodrigo. David Koresh liderou o ramo do Davidiano, vamos dizer assim, tá? Que é uma célula da Igreja Adventista do Sétimo Dia, que a gente falou lá atrás, em Waco, no Texas, em 1993, cara. Ele chamou o local de Monte Carmel, um lugar onde ele iria, entre aspas, preparar as pessoas para o fim do mundo. Koresh dizia ser o próprio Cristo. Isso não pode ser sério. Tá ressuscitado. Esse é pra ele socar na boca. pregava a poligamia e podia, segundo ele mesmo, ter 140 mulheres. Mas Koresh virou meu Deus do céu, agora é meu modelo de pai de família. Isso aí Você pode ter 140 mulheres? Caramba. Ele foi a inspiração pro Henry. Caramba. Cristo Você tem certeza... agora entendi, Rodrigo. A Mr. Catra veio da igreja desse Cristo. Vamos lá. Deve ser filho de uma dessas 140 mulheres aí, né? Eu tenho dado em casa. Filho de uma das 140. O cara tinha um harém, né? Uma Rodrigo só não já me tinha dá dor de casamento, ele cabeça, tinha um harém, imagina né? 140. O que tá acontecendo, velho? Caramba. Oi? Falou alguma coisa? Não, né? Eu não. Beleza. Ajuda toca, gente. Azulroyal.cruz. Exatamente. Cara, então, vamos lá, ó. O departamento de álcool... Vamos lá, vamos começar uma combinação boa aqui agora, hein? Tinha um departamento que era de álcool, tabaco, armas de fogo e explosivo, né, ali nos Estados Unidos. E esses caras, eles promoveram um cerco que durou 51 dias a esses davidianos. Ao desconfiar ali que o Koresh tinha um arsenal de armas em Monte Carmel, onde também poderia estar abusando de mulheres e
crianças. Ponto. Rodrigo, eu posso ter 140 mulheres. Aonde eu estaria abusando de mulheres, Rodrigo? Tá todo mundo ali de... Falando pra mulherada que ela tinha que casar comigo porque eu era Jesus. É, ué. Vem aqui ver meu... Oi? Isso é Quê? pesado, Isso, meu. o quê? Santo do... Cara, mas olha você vê que louco. Nessa época aqui do cerco, 4 agentes e 6 membros ali da seita, eles acabaram sendo mortos, incluindo o próprio Koresh. Olha só. Entendeu? Será que 3 dias depois ele ressuscitou? Eu acho que não. Talvez. Mas É provável que não. mas o cerco, cara, ele terminou ali com um incêndio colossal ali, velho. Exatamente. Algumas pessoas, inclusive essa parte aqui a gente não colocou exatamente no nosso querido pontuação, porque existia muita divergência, mas algumas pessoas acham que o próprio Koresh foi quem ateou fogo no rolê. Eu não duvido não, O velho. que faz muito sentido, né, cara? Porque vamos lá, né, dai a César o que é de César. Então, Rodrigo, em 1974, os astrofísicos John Gibbs e Stephen Pigman, eles publicaram um livro chamado The Jupiter Effect, ou o Efeito Júpiter, né? Em tradução livre aí para o português. O livro dizia que uma série de catástrofes poderia acontecer em março de 1982, tá? Após o alinhamento dos planetas com o Sol. Mais uma vez, nada de catástrofes ou fim do mundo. Esses caras ficam deixando a gente sonhar. E um outro cara que fez isso aí também foi o Michel de Nostradamus, que foi considerado ali por muitos um dos maiores videntes da Europa, mano. Ele deixou 10 volumes de enigmáticas profecias, que são chamadas as Centúrias. Em uma carta ao filho, ele disse que as suas profecias elas cobrem a história humana até 3.797. Mas ele não... É um gap pequeno. É pouca coisa. Mas ele não explica se o mundo vai acabar, né, nesse ano. Esse aqui já foi mais inteligente, cara. Esse aqui ele já Ele foi... tem um gap enorme, né? Ó, parece a Amazon querendo entregar coisa na minha casa, Rodrigo. A gente vai te entregar de 8 horas da manhã do dia de hoje a 8 horas da manhã daqui a um ano. Adote o Você dragão. espera aí na sua casa que a gente vai entregar uma hora. Não, saiu pra entrega. De que dia? Dane-se. Surpresa. Cara, eu fico muito inconformado com os problemas que você tem com entrega. É muito divertido. Nossa, eu tenho muito problema com entrega, mano. Na moral. Bom, contudo, cara, ele deixou dos versos que sugerem uma conflagração universal no futuro. Entre aspas, vamos lá, citando. Quando os do norte tiverem se unido, haverá grande receio no leste. O cara tá brincando com o ponto cardinal aqui. No leste, a nova terra terá atingido o auge do seu poder. Dos céus virá o grande rei do terror. Falou e não falou nada, né? Não, mas é que eu não tô entendendo. Pera aí, a gente ia ter tudo certo, ia tá legal, daí quando a gente tivesse bem, ia vir um rei do terror? Toma no cu, que porra de profecia é essa? Eu também não entendi, não. Tipo, pelo que deu a entender, tipo assim, ó, o norte se uniu, certo? Beleza. O norte se uniu, o leste, que já tava unido, falou assim, putz, mano, vão vir pra cima da gente, vai dar ruim aqui. É o norte contra o leste. Norte contra o leste. Aí eles vão sair na porrada e essa porrada vai destruir o mundo, né? Será, cara? E o sul e o oeste faz o quê? Eles ficam comendo pipoca, assistindo. Toma na raba, né? Toma na raba, né? Fica de fora assistindo, mas perde o mundo ou eles junto, brigam né? entre eles. Pode acontecer ser também, né? Cara, e assim, ó, alguns, eles interpretam isso aí como um conflito entre os Estados Unidos, que passaria a ser a nova terra, e alguns países do Oriente Médio. Nostradamus, ele também anunciou a vinda de 3 anticristos. Os 2 primeiros seriam Napoleão e o Hitler, e o terceiro é o Laranjinha aí, que acabou de entrar no poder. Certeza. Exatamente. Isso foi eu que falei, não foi o Nostradamus. Isso não pode ser O terceiro é o topetão. Não, Muito o bem. Cheetos. Exatamente. Muito bem, então, senhor Rodrigo, falamos sobre profetas e profecias. Então, Rodrigo, vai acontecer. E espera só. Muito bem, 1000 e só. 1000 anos, o ano 1000, tá? Quando chegasse o ano 1000, de acordo com algumas interpretações de evangelhos apócrifos, tá? Pra quem não sabe o que são apócrifos, são livros que não entraram coleção aceita da igreja, tá? A vida, né, de toda a cristandade teria se exaurido. No ano 1000, todo mundo ia cristão, morre. E já que nessa época a cristandade era considerada aí um sinônimo de humanidade, se você não era cristão, você não era humano, tá? Isso significa que o fim do mundo iria acontecer.
Você não era cristão, meu amigo? Então, nos anos 1000, você não era nem um ser humano pra eles, cara. Foi mal aí. É melhor sorte escolhendo uma religião na próxima vez, né? Nasce de novo e nasce direito. Exatamente. E assim, essa data de validade, né, do homem, pra muitos tinha sido fixada ali no final dos 1000 anos, a partir do nascimento de Cristo, né, que foi ali resetado pro ano 0. Exatamente. E como relata ali a revista italiana de História In História, no Réveillon do ano 1000, entretanto, nada aconteceu, né? Fora as tradicionais celebrações, o mundo continuou sua caminhada rumo aos atuais 2025 anos. Exatamente. Bom, uma besta, cara, 1666. A chegada com o ano e com os últimos 3 números sendo, né, os 6, considerados uma, entre aspas, cifra diabólica, causou muitos temores de que o mundo acabaria. Em Londres, essas superstições foram alimentadas pelo fato de que uma epidemia da peste havia dizimado no ano anterior 1/5 da população. Então, assim, se não bastasse, meu caro, tudo isso que rolou, entre os dias 2 e 5 de setembro de 1666, um incêndio devastador queimou dezenas de milhares, olha essa quantidade, de casas, deixando ali 80% das cidades em cinzas. Ao mesmo tempo, as chamas mataram os portadores da praga e, de certo modo, se tornaram providenciais para poder acabar com a peste. E, mais uma vez, o que aconteceu? Quer dizer, o que não aconteceu? O mundo não acabou. Muito bem, Rodrigo. Vamos falar de algo íntimo agora. Ovos de Jesus, Rodrigo. Na cidade de Leeds, na Inglaterra, uma galinha teria botado com uma escrita, né? Botado ovos com uma escrita Cristo no cu da galinha. Estava escrito que Cristo estava chegando. Não era no cu da galinha, era no ovo que saiu do cu da galinha. Do cu da galinha. Mas tu concorda comigo que em determinado momento, se o ovo tava dentro do cu, Cristo tava dentro do cu? Isso é pesado, meu. Enfim. Corta isso aí. Muito bem, Rodrigo. Vamos lá. Vamos continuar aqui com a lógica do cu do ovo. Então, tava escrito lá em inglês. Em inglês, né? Porque inglês, obviamente, inglês é a língua que Deus fala. Isso é verdade. Você não sabia disso, Rodrigo? Que inglês é a língua que Deus fala? Inglês é a língua original antes da Torre de Babel, né? Exatamente. Porra, caralho, velho. É a primeira língua, né? Bom, imediatamente se espalhou o rumor aí que o fim do mundo era iminente. Ia acontecer porque sim. E por algum motivo, Deus resolveu anunciar o apocalipse dessa maneira. Você vai questionar Deus agora, Rodrigo? Vai questionar? Não vai, né, Rodrigo? Deixa que ele avise vindo pelo cu da galinha, né? Tá bom. O pânico tomou conta, cara, da cidade de Leeds e os arredores até de boa parte aí das ilhas britânicas. Polvorosa em todo mundo por causa do ovo da galinha, que a mulher disse que... Cadê o ovo, Rodrigo? Depende do que fizeram com o ovo, né? Se fizeram um omelete, o mundo já era, né? Não podia quebrar. Ou fizeram omelete e foi isso que quebrou o encantamento. Fala, vai vir o caralho. Pode ser, cara. Não se continua o mundo sem quebrar alguns ovos. Olha só que frase bonita. Olha, cara, entretanto, sabe, não demorou muito e a galera descobriu que tinha sido ali uma brincadeira arquitetada por Mary Bateman, famosa estelionatária que tinha se proclamado vidente. Nossa, cara, eu tava acreditando. Ai, meu Deus do céu. Batman, cara, depois... quase um Batman, né? Agora eu Batman. A Bateman aqui, depois de escrever, né, as profecias na casca dos ovos, ela os reinseriu dentro das galinhas. Mano, que dó dessa galinha. Rapaz, que sofrimento que essa galinha passou. Tadinha, o mundo não acabou pras pessoas, mas pra galinha já foi quase era, todo mundo. Já era. É verdade. E aí foi assim, né, obviamente, que ela conseguiu ali alimentar essa superstição popular. E, obviamente, né, com ovo ou sem ovo, mais uma vez, o mundo não acabou. Não acabou. Rodrigo, agora vamos falar de algo que é referente a você. A rabada fatal, Rodrigo, em 1910, cara. Aquele ano teve a passagem da Terra pelo rastro de detritos de cerca de 25 milhões de quilômetros deixados aí pelo famoso cometa Halley, cara. O que deixou muita gente com medo da porra
foi a presença da cauda do cometa, porque ela é fofada, Rodrigo, de cianeto, um gás que, adivinha só, é altamente tóxico e perigoso. Só que muitos cientistas, cara, começaram a temer que o gás pudesse permear a atmosfera terrestre e asfixiar a humanidade, ou que a passagem pudesse causar um enorme tsunami no Pacífico. Como sempre, no dia 20 de maio de 1910, todo mundo percebeu que nenhuma tragédia havia acontecido. Mais uma vez, o mundo não acabou. Essa é uma coisa linda, Rodrigo. Escuta essa comigo. Agora vai. 1936, 1943, 1972 e 1975. O Herbert, cara, W. Armstrong, ou W. Armstrong, fundador da World Wide Church of God, ou também conhecida como a Igreja Universal de Deus, Já ouvi falar. em português, avisou para os seus seguidores que o mundo acabaria em 1936 e apenas eles seriam salvos. Nada aconteceu naquele ano. Armstrong então corrigiu a data. Não, galera, putz, errei, não era 1936, eu fiz os cálculos errados aqui. É 1943. Com um novo erro, adivinha só, Rodrigo, errou de novo, 1943 não acabou. O profeta mudou o ano para 1972, daí ele viu que tava tudo indo muito de boa, não ia dar rolê, ele pegou e disse que era 1975 e adivinha, Rodrigo, nenhuma das 4 projeções foi certeira. Nossa, eu tava quase acreditando, mano. Agora vai. Mas agora, ó, vamos pegar um mais recente. Vamos pegar um ali de 2008, certo? O acelerador do apocalipse. O que acontece? Em 10 de setembro de 2008, né? Só ressaltando, o acelerador de partículas mais poderoso do mundo, né? O LHC, que fica lá em Genebra, ele foi ligado pela manhã e ele começou as atividades, certo? Puta evento histórico e científico no mundo. Documentado por BBC, ABC, JBC, o alfabeto todo... inteiro. Né? O Exatamente. alfabeto inteiro documentou essa porra. Só que o que é o rolê, né? Dentro dele, as faixas ali de prótons, elas começaram a... Quer dizer, elas começam a se chocar, né? E reproduzindo ali o estado do cosmos logo após o Big Bang. Ele foi feito para isso, para poder estudar, né, como que as partículas se comportam em altas velocidades. Nos dias subsequentes, o mundo conheceu mais um boato apocalíptico. Sim, que Rodrigo Silva, o experimento teria resultado, Rodrigo, na formação de minis buracos negros, capazes de engolir tudo. O acelerador, os pesquisadores, a Suíça, a Europa, o mundo inteiro, cara. Esse é pra socar na boca. Fake news colossal, Rodrigo Silva, que tomou proporções enormes nas redes sociais, tá? Tanto que a própria NASA, a Agência Espacial Norte-Americana, publicou uma matéria em seu site um mês depois com o título "O dia em que o mundo não acabou". Por que será que o mundo não acabou, velho? Cara, a rede social é uma bosta mesmo, né? Meu Deus do céu. Bicho. Essa porcaria tinha que acabar. Então, olha lá, ó. Vamos pular um pouquinho mais pra frente, porque o mundo não tá acabando, né? Vamos tentar chegar pra ver se nós achamos um Exato. que ele vai, ali até dar. vai acabar. Então, em 2011, né? Temos ali o arrebatamento, onde o Harold Camping, que ele é um radialista norte-americano, e proprietário da rede de estações de rádio, a Family Stations, ou Estações da Família, né? Numa tradução aqui bem direitinha. Ele ficou famoso, mano, por fazer as suas próprias interpretações da Bíblia. Isso tem cara de que vai dar muito bom, com certeza. Não tem como dar certo. Não tem como dar certo. Vai funcionar, cara. Cara, o que acontece? Ó, na década de 90, ele publicou um livro chamado 1994. Certo? Que previa a vinda de Cristo e o apocalipse para setembro de 94. Só que, adivinha só, não foi, né? Não rolou. Não rolou, Rodrigo. A profecia do Camping, cara, ela se baseava em cálculos de números e datas encontrados supostamente, tá? Na Bíblia, que davam como certo o fim do mundo. Em 2009, Camping fez novas previsões. Dessa vez, o mundo acabaria em 21 de maio de 2011. Foram produzidos diversos outdoors da Family Radio, que anunciavam o fim do mundo em Denver e Iowa. E eu coloquei eles aqui pra você dar uma olhadinha, Rodrigo. Caramba, ia acabar no dia do meu aniversário, velho. Olha só, viu só? Eu coloquei justamente por causa disso, Rodrigo, pra você ver. Mano, gostou? Os caras têm grana pra fazer essa merda gigantesca e a gente não tem grana pra fazer um outdoor do Toca. Pois é, triste. Ajude o Toca do Dragão, gente. Bora. Ajuda o Toca, gente. Cara, será que a gente precisa ser dono de uma
de uma empresa Cara, radialista. eu vou começar a prever o final do mundo, cara. O fim do mundo vai acontecer dia 3 de março de 2025. Pronto. Ah, tá quase aí. Não acabou no aniversário do Rodrigo, que acabar aí no meu, então, né? Pô, pode ser, cara, pode ser. Esse foi o erro. Esse foi o erro, Esse foi o- certeza. Porra, foi acabar no Rodrigo. Não quer acabar no aniversário do Rodrigo? Acaba no Cara, meu, mas então. sabe- Depois tem o Wilson e mais um monte de gente ainda pra acabar. Mas sabe o que é o pior? O pior, cara, não é a pessoa pegar e inventar uma história dessa da cabeça dela. O pior é que muita gente acredita na porcaria da história. Então, tipo, cara, a CNN, na época, ela mostrou algumas dessas pessoas e o colunista, o John Evan, ele não perdeu a oportunidade de fazer uma piada sobre a teoria, né? Então, palavras dele, certo? Os baby boomers, que é a geração nascida ali após a Segunda Guerra, né, até 1964, estão envelhecendo, enfrentando a sua mortalidade e acham que quando eles acabarem, o mundo tem que acabar também. Que foi a brincadeirinha que o Ivan fez, né? Ah, cara, Exatamente. eu tô morrendo, quando eu morrer não tem mais mundo pra É. vocês, hein? Que é a geração do Harold Camping, né? Ai, meu Deus do céu. É, cara. Bom, no dia 21 de maio de 2011, mais um aniversário do Rodrigo, chegou e, como é possível de comprovar hoje, o Rodrigo continua aqui. O mundo não acabou, o Rodrigo continua aí com a gente. Diante da previsão não concretizada, o Harold então passou uma vergonha do caralho e ainda estimou uma nova data. Ele disse, não, calma aí, vai acabar de novo, só que agora em outubro, agora vai. E mais uma vez, adivinha, o profeta decepcionou a todos. Pelo menos, da segunda vez, ele pediu desculpas e parou, né, cara? Gente, eu tô tentando, eu tô fazendo os cálculos aqui, mas não tá dando. Então eu vou me Não aposentar, tá rolando. vou ficar aqui com todo o dinheiro que vocês me deram, né? Segue a vida aí, beleza, chuchu tranquilo. E 2011 não acabou, né? Mas 2012 agora, né? Que era o ano que você falou, né, Que é Rodrigo? o, Pô, cara, 2012. esse aqui foi minha decepção, né? Você sabe por quê, né? Porque os maias disseram, eu acreditava nos maias, né? Cara, a galera falou, mano. Os caras falaram que a gente era feito de milho. Eu Certeza. sou de maio, eu acredito nos maia. Essa foi ruim. Deu até azia, Rodrigo. Credo. Vai lá. Cara, então assim, ó. Com base numa interpretação do calendário que os maias fizeram, né, e das teorias propostas por alguns escritores da New Age, né, sobretudo ali o guru Terence McKenna, muitas pessoas começaram a indicar que o apocalipse ele chegaria no dia 21 de dezembro de 2012. 21 com certeza é um número cabalístico. Tô chegando nessa Com certeza. conclusão. O negócio, cara, ficou tão sério que até Hollywood decidiu lucrar em cima disso, né? E fez ali o blockbuster 2012, do diretor alemão Roland Emmerich. Assim, ele foi lançado em 2009 e foi um baita sucesso de público, né? Ele chegou ali a arrecadar 769 milhões de doletas. Então, assim... Exatamente, a galera quis assistir porque como era uma previsão em vídeo, era mais fácil de entender o que ia acontecer pra sobreviver. Vamos ver o que fazer pra gente poder sobreviver. A gente só precisa criar uns barcos do tamanho de um continente. Exato. Resolve. Muito bem, Rodrigo. Então, cola comigo, Rodrigo, que agora a gente vai falar de 1960 ao ano que vem, 2026. Olha só. Na década de 1960, cara, o cientista Heinz von Förster, ele sugeriu que em 3 de novembro de 2026, a população global atingiria níveis insuportáveis e sustentáveis aqui, aproximando-se de um infinito crítico que levantaria uma crise de recursos, né? A gente já falou muito sobre essa crise de recursos. Mais tarde, astrofísicos e ambientalistas revisaram essas previsões, projetando um colapso que poderia ocorrer entre o ano de 2020 e 2050, devido à escassez alimentar e ao aquecimento global. Então aqui, o que o cara preveu mais ou menos para essa ideia, porque ele acreditava, através dos cálculos matemáticos dele, que seria em 2026 o fim da humanidade. Né? Mas ele é um cara de 1960, né, cara? Ele não previu que muitas Muita mortes coisa, ia acontecer cara. no meio do caminho, Você né? chegava pra ele e falava assim, cara, vai ter um... Chegava pra esse cara e falava assim, cara, todo mundo vai ter um computador andando de um lado pro outro, que eles vão poder fazer tudo e acessar uma rede invisível pra sempre, em qualquer lugar. Ele vai dizer o quê? Tu é maluco. Você é doidão! Não, Não, mas- a galera vai morrer em 2026. Né? Mas assim, Tá ligado? essa teoria até eu pelo menos achei muito bem trabalhada naquele livro Ela é Inferno. palpável, ela é palpável. É Inferno,
Inferno do Dan Brown, né? Inferno de Dan Brown, porque tipo, na explicação, né, pra galera entender, a gente tem um mundo com recursos finitos, certo? A gente está num lugar finito, né? Então, tipo assim... Não existe. Eu tenho um ódio quando o pessoal fala assim, mas tem um planeta do cinturão de Órion que tem as mesmas coisas que... Mano, a Terra foi a vida na Terra foi um acaso completo, Rodrigo. Completo. Não tem como simular de novo, cara, em um outro planeta, não sei aonde. Porque nós vamos viajar. Rodrigo, quem vai viajar 500 milhões de anos? Cara, eu adoro esse tema como ficção científica. Uhum. Em nenhum momento eu considero ele como algo real. Cara, assim, eu não acredito em padrões que não possam ser replicados. E se houve um padrão que aconteceu aqui, ele deve ter acontecido em outro lugar. Porque senão o espaço é um grande desperdício de espaço. Pois é, mas entendeu? Pensa comigo. Mas a gente não vai chegar em outro campo. Entendeu? É isso que eu tô dizendo. A gente vai conseguir. Não. Talvez as pessoas lá do outro mundo estejam falando a mesma coisa. Em outro podcast paralelo chamado, sei lá, Toca do Tamanduá. E os caras estão falando, mano, é Dragão da Toca. Uma parada lá. Dragão da Toca. Não, então... Mas é que tipo assim, ó, tem todas aquelas teorias do grande filtro, Floresta Negra, tem uma caralhada de teorias. A gente pode até fazer um episódio explicando essas coisas. A gente já fez algumas coisas. Eu acho que a gente falou de coisas espalhadas, mas a gente pode compilar tudo de novo num único episódio específico. Cara, imagina assim, o mundo, a quantidade que tá nascendo, na verdade, é uma PG essa porra. Sim, né? total. Não é progressão geométrica. Entendeu? Então, tipo... Cada 5 tem mais 5, que tem mais 5, que tem mais 5, que tem mais 5. É uma árvore gigantesca que não tem fim. Então vai chegar um ponto que o mundo não vai comportar um zilhão de pessoas aqui dentro. Não tem como. Não é possível. Porque se a gente for desmatar dessa forma e ocupar territorialmente dessa forma, tu imagina, cara, existem apartamentos de 3 metros quadrados, Rodrigo. Eu já vi. 3 metros quadrados. Isso não é um apartamento, né? É um quarto. É um quarto, né? Então, por que isso é feito assim? Porque não tem como expandir mais pra ocupar mais terra. Porque assim, se a gente desmatar o planetinha todo, a gente vai morrer. Você viu que tem uma empresa que ela diz né? Que ela tá criando casas aquáticas. Tipo, como se fossem bem... Me lembrou esses filmes de ficção científica. Tipo... Rapture deu muito certo também, Rodrigo, em BioShock. Não, vai funcionar que é uma beleza. Vai funcionar que é uma... A Atlântida tá aí pra provar que tá funcionando. Cria um monte de bolha dentro da água e taca a galera lá dentro. Vai dar certinho. Vai dar muito certo. Cara, Atlântida tá aí, Rapture tá aí pra provar que isso tudo dá certo. Né? E assim, olha, cara, dessa galera toda aqui... Os que eu mais gosto, assim, né? A galerinha que eu acho mais confiável são os egípcios. Lá vem o Apophis. Apophis, cara, Apophis, ele quer mastigar o mundo. Funciona mais ou menos assim. Sim, então, ele é uma grande cobrona malvada. Se ele tá sendo citado, o mundo vai acabar. Eu quero acreditar nisso. Então, tipo assim, só que aqui, galera, o Apophis aqui que eles estão citando, ele é asteroide, né? Porque deve ser, tipo, ele deve ter aquela cauda também, bonitona. Só que você tem cauda e cometa, né? Então não, ele é só uma pedra gigante. Não é asteroide. Ele é só uma pedra gigante e só é comparado ao Apophis pela questão do fim. Isso. Por quê, né? O que a galera tá prevendo, certo? Que em 2029 ele vai passar a uma distância de apenas 38 mil quilômetros da Terra, que é uma distância relativamente bem perto. Exato. Não, eu ia dizer agora, porra, Richard e Rodrigo, mas 38 mil quilômetros é longe pra caralho. Não, ele vai passar entre a Terra e a Lua. Exato, cara. Em física, ainda mais em física espacial, 38 mil quilômetros é nada. É nada, Tá? né? É nada. E aí, o que acontece? Nesse gap ali, nesse intervalozinho ali, existe um perigo que é uma zona de risco que, se a sua trajetória for alterada, nem que seja um pouquinho pelo campo gravitacional da Terra, potencialmente, ele vai resultar numa colisão em 2036. Ou seja, se o nosso campo magnético... Olha aí, vocês que tenham medo dos mutantes. Se o nosso campo magnético alterar um pouquinho, que ele puxar pra cá, Rodrigo, ó... Ele vai completar a órbita dele, na hora que ele voltar, vai estar deslocado e vamos devolver pro cometa que detonou os dinossauros. Música do Aerosmith, Bruce Willis, I wanna close my eyes. Esse morre todo mundo. Exatamente. E o que os caras cogitam é que as regiões ali como o Extremo Oriente Russo, a América Central e a África Ocidental, elas estariam ali entre as áreas mais afetadas. Tipo, é só, sei lá, metade da Terra.
75% do planeta. Pouca coisa, né? Tipo, a Rússia nem A gente é vai ficar maior. parecendo a Terra de Ó, tá ligado? Terra de Ó do Adventure Time, Jopaió. que tem um pedação faltando. É assim, nós vamos ficar daquele jeito. Tá. Chama o Piccolo pra explodir a lua. Muito bem, Rodrigo, o Fim e o Toca. Agora, vamos lá. O que tu tá armando, vai? Vamos explicar a brincadeira para Rodrigo Silva. Pros ouvintes, Muito cara, bem, eu já Rodrigo sei. Silva. Nossa, óbvio que eu sei. Não, sabe o cara que sabe. Não, é óbvio. Eu pedi pro Rodrigo escolher aleatoriamente pra mim 2 filmes que não poderiam ser sobre fim do mundo e terror, né? E eu pedi pra ele escolher 2 filmes que não poderiam ser sobre fim do mundo e terror. Pra fazer essa dinâmica aqui. Pedi pra ele escolher também 2 jogos, pedi pra ele escolher 2 animes ou mangás e pedi pra ele escolher 2 livros, tá? Aleatórios, que não fosse sobre fim do mundo, não fosse sobre terror. E ele escolheu os livros e os filmes e os jogos e os animes dele. Por que eu pedi 2? Porque na hora que ele fizer a rolagem dos dados, ele vai rolar um D8 pra escolher a categoria. Ele vai ter que contar aquela história daquele anime, daquele livro, daquele filme ou daquele jogo, como se ela fosse passada com os mesmos personagens, só que dentro de um desses apocalipses. Muito bem. Quais são os apocalipses, você se pergunta? São todos os que a gente falou aqui no Toca do Dragão, desde as primeiras vezes da primeira série que terminou aqui no Toca do Dragão, Apocalipses. Sendo o 1, o vírus, o 2, invasão alienígena, o 3, ataque zumbi, 4, o colapso social, 5, uma fúria divina, o 6, o cyberpunk, o 7, um holocausto nuclear e por último o 8, um ataque de monstros. Muito bem, Rodrigo Silva. Eu quero que você comece. E vamos fazendo assim, ó. Você faz um e eu faço um da mesma categoria até a gente terminar. Role um D8 para nós. Ai, meu Deus do céu. Vamos lá, cara. Vamos começar por qual? Opa, vamos começar critando. 8. O quê? Mas já? Eita, critei forte aqui. Ataque de monstros, Rodrigo. Você sabe como é um apocalipse de ataque de monstros. Monstros podem ser kaijus, pode ser o monstro que você quiser. O tipo de criatura horresca, grotesca, que esteja, de repente, de alguma forma, vindo pra Terra através de um portal, através de... ou eles sempre já estiveram aqui, você escolhe. São monstros que vão destruir a Terra, certo? Nesse apocalipse de monstros, Rodrigo, pra sua versão de filmes, eu quero que você escolha entre Rota de Fuga, segundo você, um thriller de 2013 de ação, ou Homem-Aranha através do Aranhaverso. O que se encaixa pra você como um apocalipse de ataque de monstros? Você vai ter que contar a sinopse desse filme, como se ele se passasse em um apocalipse de monstros. Cara, eu acho que o Homem-Aranha ia ficar muito fácil, né? Porque o Homem-Aranha já lutou contra monstros de tudo quanto é tipo, uns Venom, uns Carnificina. E ainda por cima no Aranhaverso, que a gente sabe que é aquela história de viajar entre locais e planetas, aí fica muito, né? Pra né? ele atravessar Eu um também portal concordo errado que... ali e achar um monte de monstro ia ser facinho, né? Cara, eu acho que sim. Bom, antes disso, vamos fazer uma coisa aqui pra vocês. Vamos fazer o seguinte. Bom, Rota de Fuga, Richard. Que filme é Rota de Fuga? Pra quem não sabe, é o filme com Sylvester Stallone e Arnold Schwarzenegger arroz com feijão, certo? Isso aí. Eu vou ler aqui a sinopse. Não, pera aí, vamos... É um thriller. É um thriller. O Google É um que thriller fala de isso, hein? escape plan. Muito bom. O Ray Breslin, ou Ray Breslin, é a maior autoridade que existe quando se trata de segurança. Após analisar diversas prisões de segurança máxima, ele desenvolveu um modelo que a prova de fugas. Rodrigo, você está dentro de uma prisão rolando um apocalipse de monstros. No entanto, o Ray acaba sendo preso, mas é enviado justamente para a prisão que ele mesmo criou. Lá, ele precisa encontrar uma brecha não imaginada até então que possa permitir a sua fuga. Valendo, Rodrigo. Cara, o bom é que nessa história aqui a gente tem um especialista em lutar contra monstros, né? Porque o que aconteceu? A galera acredita, né, que o mundo está sendo invadido pelos monstros, mas na verdade é o contrário. Os humanos são os monstros, eles que estão invadindo outros lugares. E eles pegaram essa população do outro lado do portal, prenderam num local chamado Área 51. Entendeu? Entendi. O que acontece? Na nossa história, o Ray Breslin, ele é um especialista em fugir de prisões e ele publicou um livro onde ele dá a versão dele, baseado em 889 prisões que eu já fugi, a prisão ideal seria essa daqui. E foi o livro base para poder prender os monstros lá dentro, porque são monstros extremamente cruéis perante a visão humana. E numa tentativa ali do governo de validar a ideia, eles jogam os monstros lá dentro e jogam o Ray também, que lá dentro ele precisa se aliar
com um ex-agente americano que passou, né, pela batalha para poder trazer esses monstros para cá e teve que lutar contra um caçador, um monstro de outro planeta, que veio pra Terra tentar defender esses pobres monstros que foram capturados, e ele foi enviado pra linha de frente pra lutar contra o caçador. Rodrigo, posso te falar que o seu filme é mais legal e interessante do que esse aqui? O seu filme é bem... Eu assistiria frouxo o seu filme, na moral. Uai, você me deu, eu criei um roteiro. Tá o que certo. vai acontecer Muito bem, agora? Rodrigo, fale para. Para o Número 4, Rodrigo. colapso social. Agora vamos lá, Velozes e Furiosos ou Herança de Mr. Deeds? O que te parece mais legal, Rodrigo? Cara, eu não faço ideia do que é a herança de Mr. Deeds, é pelo nome. A Herança de Mr. Deeds é aquele filme Adam do... Sandler. Nossa, vai nesse. Nossa. Vai nesse, então tá bom. Muito bem, Rodrigo. Então temos aqui um idiota comum. Esse idiota comum, ele é apenas um cara que vive sua vida e desperdiça ela totalmente. Ele vive bêbado, vive fazendo brincadeiras idiotas, ele é um crianção do caralho. Até que um belo dia ele recebe uma grande quantia. Porém, um colapso social é um apocalipse onde a nossa sociedade tá entrando em curto, seja por uma guerra, seja por um tipo de evento que fez com que, sei lá, a gente não tivesse mais comida, fez que a gente não conseguisse mais produzir as coisas, fez com que a gente não tivesse mais acesso à luz, à internet, a qualquer coisa assim. Colapso social é a quebra da nossa sociedade como um todo, devido a pontos que acontecem que podem ser críticos pra ela, sabe? Uhum. Por exemplo, eliminar os remédios dentro de uma doença. A gente tem uma grande epidemia e não tem mais remédio. Pau pra todo mundo. Colapso social. Pau na mula, quem pode mais pode. Muito bem, esse nosso herdeiro idiota, ele não sabe disso, mas o tio dele era um cara que era mega milionário, mega bilionário, e ele simplesmente quebrou a economia da Terra. Quando ele quebrou a economia da Terra, ele quebrou a economia da Terra de um jeito que não pôde mais ser recuperada. Não adiantava mais tentar mudar de coisas, as pessoas começaram a entrar em pânico e foi muito pior do que a Grande Depressão em 1929. Muito, muito pior do que essa depressão. Conhecida como a Grande Depressão 2. Eles destruíram tudo e totalmente pelo globo inteiro, Rodrigo, começaram a haver guerras sociais, brigas, matanças, mortes, e o nosso herdeiro idiota continuou dentro da casa dele sem saber o que estava acontecendo. Até que no final, Rodrigo, de 4 longos anos em que ele ficou tomando champanhe, jogando golfe nos seus campos de golfes prioritários, e quando ele foi vendo algumas pessoas que trabalhavam com ele iam sumindo, iam desaparecendo, não estavam mais voltando para trabalhar, até que um belo dia ele se acorda sozinho depois de 4 anos, e ele descobre que o mundo acabou. Só que ele agora, Rodrigo, é um bilionário. E bilionários são pessoas que são acostumadas a ter todas as outras pessoas trabalhando por elas. O que irá acontecer com o nosso herdeiro idiota quando ele se deparar com uma situação de vida ou morte onde pessoas estão brigando por uma latinha de comida de cachorro? Entendi. Esse plot interessante. Não deixaria de assistir Mr. Deeds porque é bem engraçado, mas eu gostei desse plot. Tipo, o cara não sabe que acabou o mundo, porque ele é tão rico que ele tem tanto dinheiro que ele não se importa. Então ele não assiste mais TV, ele só faz o que ele quer. Então um belo dia ele descobre que, porra, cara, o mundo entrou em colapso. E daí vem o fato de que ele é um idiota. Por isso ele nunca se informou sobre nada a não ser aquilo que ele queria fazer. E a galera que trabalhava com ele foi todo mundo morto, né? Porque o primeiro que desce com a língua nos dentes, ele ia ser invadido sem dó nem piedade. Exatamente. Os caras foram leal até o final aí, ó. Viu? Interessante. Muito bem, Rodrigo. Agora vamos para um jogo. Role seu D8. Vamos lá, então. Escolhe aí. Parou. 3. 3, Rodrigo. Ataque zumbi. eu vou até deixar você escolher. Pode escolher qual que você quer. Não, vai ser Lego Senhor dos Anéis, cara, porque eu quero ver Senhor dos Anéis com zumbis. Cara, é muito fácil. A gente já tem orc, é só... Zumbork. É só fazer com que os orcs, quando ele morre, ele volta. Não, isso aí já acontece. Nunca morto. A gente já tem um outro porém ali também. Sauron pode ser meio que considerado um zumbi, que ele morreu e tá vagando ainda. Maia zombie. Né? Aí imagina você jogar tendo que enfrentar legiões e mais legiões de orcs. E quando você ganha, né? Quando você ganha, cara, você olha ao seu redor, não só os orcs estão se levantando novamente, mas os seus companheiros de batalha também começam a se levantar. E dessa vez eles estão contra você. Como sobreviver a isso? Shit. É isso aí. Chama o Gandalf, meu amigo. Chama o Gandalf. O exército dos mortos, meus amigos.
Eu jogaria esse jogo em Lego Zombies Senhor dos Anéis, seria muito interessante. Que demais. Né? Isso aí, cara, e versão Lego ainda, que é mais bonitinho, o impacto ia ser 3 vezes pior. Aí é uma maravilha. Muito bem, Rodrigo Silva, fale pare. Agora. Um vírus, Rodrigo. Então, The Legend of Zelda, Ocarina of Time, Rodrigo, ou Indiana Jones e o Grande Círculo? Cara, o Ocarina é o que tem o rolê que ele fica transitando no tempo, né? Que tem ele pequeno, médio e adulto, né? Cara, acho que daria um plot legal ele ter que lutar com o vírus através do tempo, hein? Indiana Jones ia dar conta. Vamos para Ocarina of Time, The Legend of Zelda, Ocarina of Time, um dos clássicos, um dos meus jogos favoritos de todos os tempos. Só que aqui a gente vai ter uma pequena mudança, Rodrigo. Link, o escolhido, aquele que foi tecido pela deusa Pyro, a grande deusa da coragem, que deu pra ele a Triforce da coragem, ele que é o rapaz escolhido, o herói lendário, o herói do tempo, ele recebe uma profecia da árvore Deku. Ao invés de dizer que ele teria que salvar a Zelda, ele é incumbido de salvar o mundo inteiro de um poderoso vírus chamado Ganon. Ganon, na verdade, era transformado como se ele fosse algo físico, algo real, uma pessoa. Mas, na verdade, ele era uma doença infecciosa capaz de matar vários e vários através aí das décadas. Ele havia sido completamente expurgado, porém, expedições feitas ali no deserto de Naboru fizeram que eles descobrissem essa cepa desse vírus que estava até então adormecido. Dentro de um sarcófago que eles abriram, né? Certeza. Exatamente. Link, ainda tentando recuperar as joias para poder fazer a viagem no tempo, acaba despercebido achando que encontrar as joias e viajar no tempo para o passado fizessem com que ele pudesse impedir talvez a descoberta desses sarcófagos para que nunca esse vírus fosse sequer cogitado, né? Já que naquele momento onde a árvore Deku explicava para ele, o vírus estava começando a se espalhar por Hyrule. Ao usar as mágicas pedras no pedestal após ter salvado o chefe Goron, a princesa Ruto e a própria árvore Deku, ele viaja no tempo, usando a grande espada mestre. Quando ele acorda, o cenário que ele vê são pessoas mortas que estão espalhadas como se fossem cadáveres secos. Por todo lado onde ele anda, Link está sozinho, não existe ninguém nessa época do ano onde o vírus completamente destruiu a todos. E ele é o único vivo, o único que permanece vivo, porque o vírus magicamente voltou a ficar dormente. Nesse mundo onde todos estão mortos, ele precisa encontrar uma possível cura para o vírus. Você jogaria esse jogo, Rodrigo Silva? Cepa de plot, hein? Pô, ia ser legal, hein, tá cara? Louco. Imagina você acordar e tá todo mundo morto. Isso aí é foda, hein, cara? Imagina que doideira. Nossa senhora, Mano. credo. Muito bem, Rodrigo. Então vamos para o nosso anime ou mangá. Role esse dado, meu amigo. Lembrando que você pode pegar resultados que foram o meu, tá? Tipo, Richard, tirei um aqui, não tem problema. Só não pode repetir o seu. Ah, beleza. Então vai. Quanto quiseres. Parou. Number two, meu amigo. Olha que delícia. Alien. Invasão alienígena. Agora vai ficar legal, Rodrigo. Tão deixando Eu ele quero sonhar. Sakamoto Days. Ah, cara, mas aí tá fácil demais. Eles não vão conseguir peitar o Sakamoto, cara. Porque Sakamoto, Isso, cara. Sakamoto não é um assassino. Ele é o assassino. Não basta ser o assassino. Ele é o melhor entre os melhores dos melhores, certo? Porém, nem esse assassino supremo, caros, consegue se livrar das amarras do amor. O amor balançou seu mundinho. Ele acabou, né, abandonando sua vida de assassinatos pra poder viver ali em paz com a sua família. Ele pega alguns aliados do passado pra poder ajudar ele com uma lojinha de conveniência. Porém, coisas estranhas começam a acontecer. Algumas pessoas começam a sumir por um tempo e logo após alguns meses, elas retornam sem memória, totalmente, né, não sei o que aconteceu. Reprogramadas. E ao redor dessas pessoas, coisas mais estranhas ainda começam a acontecer. E isso acaba acontecendo com a própria esposa do Sakamoto. E ele começa a investigar, até que um dia ele pega e vê de relance pela fresta do banheiro, ela tomando banho. E ele vê atrás das costas uma fina camada de escamas esverdeadas. E agora?
o mundo foi invadido por reptilianos, Sakamoto vai ter que matar a própria esposa e para poder salvar a sua filha, Sakamoto vai ter que quebrar a única promessa que ele fez de nunca mais matar? Descubra na Netflix do Rodrigo. Capflix. Muito bom, muito A bom. um clique de você. Entre no banhado com esse... Fala, Rodrigo. Vai lá. Um plot legal, né? Ou um assassino, um Pô, ex-assassino contra alienígenas. Porra. Então vai. Então, o nosso plot é o número 3, Rodrigo. Eu não caí ainda. Ataque zumbi. Ataque zumbi? Deixa eu ver se eu Vamos lá, quero Rodrigo, facilitar você prefere pra você. Rama 1,5 ou Rurouni Kenshin? Deixa eu ver. Cara, o Kenshin, ele é... Kenshin... Porra, cara, Samurai X no ataque de um apocalipse zumbi ia ser do caralho. Mas vamos lá, o Kenshin... Ia ser basicamente a história do Tony Rocket. Mas o Kenshin Battlesai ou o reformulado? O reformado, na verdade. Não, Cara, não, o Kenshin tá poderia muito ser- fácil. Não, o Kenshin tá muito fácil. O Kenshin tá muito Vamos de fácil. Rama. Vamos de Rama 1,5. Então, muito bem, Rama 1,5. Como é a história desse Rama anime? Mail. Pra quem não conhece, não viu ele na Netflix, pode assistir lá na Netflix. O Rama 1,5, ele é assim. Um rapaz chamado Rama, ele é prometido a uma moça. Essa Kaoru, se eu não me engano, ou Kaoru é do... Agora eu tô confundindo. Mas enfim, a moça, ela é dona de um dojo e ele é prometido pra ela como noivo. Só que ele tem um pequeno problema. Ele foi amaldiçoado, Deus, Rodrigo. pai, para, E meu toda vez que ele se banha com água fria, ele vira uma menina. Esse é pra socar na boca. Muito bem, esse é o plot, o que gira em torno é só brincadeira e pancadaria. Muito bem, então, Rama, o que acontece com o Rama aqui no nosso mundo de ataque zumbi? Ele não sabe da maldição dele. Quando o Rama se molha com água, ele vira um zumbi. O Rodrigo já viu um plot, inclusive, parecido com esse, só que não tinha água. O cara, ele vira um zumbi. Quando ele se molha com água fria, ele vira um zumbi. E num dia, Rodrigo, no Japão, voltando da sua grande viagem que ele fez na China pra poder descobrir os maiores tipos de eventos e golpes e artes marciais pra que ele pudesse fundar um estilo único de luta dele, ele vem numa tempestade. A água fria transforma ele em um zumbi. Ele começa a morder as pessoas na rua sem noção e sem qualquer consciência daquilo que está fazendo, transformando as outras pessoas em zumbis também. Até que quando termina essa chuva, Rodrigo, uma nova onda de ar quente faz com que uma chuva de água quente, dessa vez, passa por cima deles, transformando o Rama em humano de novo. Porém, as pessoas que ele transformou em zumbi não voltaram a ser pessoa. Rama começa a correr, se esconder e tentar achar ajuda até que ele entra num dojo, um dojo onde, teoricamente, a sua prometida seria a dona. Ele entra lá, conversa com ela, explica a situação do que acontece, mas ele não tem noção de que ele em si é o problema. Ela então diz pra ele relaxar enquanto ela, os pais e as irmãs tomam conta do perímetro para que nenhum dos zumbis desse apocalipse zumbi cheio de monstros lá fora entre no dojo e matem eles. Ela faz um banho frio, um banho gelado para que ele possa relaxar. Rama então se torna um zumbi, abocanhando o pescoço de sua amada, tornando ela uma zumbi também. Sem conhecimento disso, ele acaba mordendo e infectando os demais habitantes da casa, o pai da menina, as irmãs dela e a mãe dela, até que todos dentro do dojo se tornam zumbis também. Com o passar do tempo, o Rama acaba de alguma forma caindo em uma banheira de ofurô com água quente e se transformando novamente em humano, onde dessa vez ele se encontra em um apocalipse zumbi em Tóquio. Ok. Essa eu veria. Essa aí eu veria. Oh, com certeza. Boa. Gostei também. Ficou muito legal. Muito bem, Rodrigo, vamos para a nossa última brincadeira aqui. Livro ou HQ, por favor, role seu dado. Vamos lá. Aqui, se fosse no RPG, essas coisas não aconteciam. Caiu 8 de novo. Ah, não, 8 você já Vamos. foi. Ataque dos monstros. Cara, Vamos lá. 8 de novo. Olha, Meu tá Deus. com sorte, que bom. Gasta tudo hoje que amanhã tem RP. 6 Cyberpunk. Ai, que delícia, cara. Muito bem, Rodrigo. Eu não faço a menor ideia de nenhuma das duas coisas, então você vai ter que dar uma pequena explicaçãozinha antes. As Crônicas Cara, do Mundo Imerso, Você pode- Don't Fucking Know What It Pode Is, escolher. e Ciclo da Herança. Pode escolher. Os dois têm dragão. Escolhe qual que você quer. Pode escolher. Porra, dragão no Cyberpunk vai ser do caralho. Eu quero o Ciclo da Herança. Beleza. Ciclo da Herança você conhece como Eragon, a primeira parte da história. Ah, muito. Nossa, mais legal ainda. Entendeu? Porque o Ciclo da Herança, na verdade, ele é composto por Eragon, Elis, Brissinger e Herança, que era pro cara ter... E agora? Oi? É que... Cybergon. Agora é a herança cybertrônica. Isso, agora é o Cybergon. Cara,
Cara, então o que acontece, ó? A história, ela se passa ali num mundo, né, fictício chamado Alagaësia, certo? E a história, ela se foca num rapaz ali de 17 anos chamado Eragon. Ele acompanhava muitas histórias do passado, de um passado muito longínquo, de um herói que ele gostava, que também se chamava Eragon, que é da onde o nome dele vem, que era um cavaleiro de dragão. E esse cavaleiro de dragão foi quem ajudou a trazer a ordem ao mundo, certo? Gosta tanto das histórias, quando adulto, ele ele sai numa peregrinação para poder localizar, né, tentar localizar os locais por onde Eragon, né, seu ancestral teria passado, até que ele chega em uma ruína, e essa ruína acaba levando ele para um lugar totalmente descolado da realidade de onde ele vivia. Ao invés de montanhas com árvores e grama, ele começa a ver rochedos. O que ele vê parece são reflexos. À frente dele existem diversos prédios. Ele olha pra cima, ele escuta um rugido, automaticamente ele se abaixa, achando que um dragão ressuscitou. Ele olha pra cima, passa sobre ele, é um jato, mas ele não sabe que é um jato. Ele começa a andar, ele olha para ao redor, as pessoas que deveriam ser como ele, agora elas são parte humano, parte máquina. Onde diabos ele foi parar? Tá acontecendo aqui. Cara, eu queria ler. Eu leria. Eu leria principalmente pelo negócio lá que ele pode, né, cruzar isso, né? Tipo assim, você disse que você é um cavaleiro de dragão, pois o nome dessa aeronave é Dragon. Oh, tá ligado? Isso é muito legal. E ela é azul. Qual é o nome dela? Safira. E eu tenho certeza que você não ia ler. Porra do caralho. Não, eu leria. Não leria, cara. Você não prestou atenção no meu plot. Não, eu li. O que eu acabei de fazer, Rick? Eu sei que é um Isekai, Rodrigo. Eu não queria falar que é um Isekai. É um Isekai cyberpunk com dragões. É que o cyberpunk com dragão me compele. Entendi. Cara, Entendeu? Eu vou te convencer de pouquinho em pouquinho a começar a assistir Isekai. Ai, tá bom. Vamos lá, Rodrigo rolando dado aqui, Rodrigo rolando dado. Rodrigo, vá lá, fale papapapapare. Let's go, número 5. Acabou de rolar. 5? 5, Fúria Divina. Ai, tá bom. Vamos ver o que você trouxe aqui pra gente. Cara, The Witcher e DuckTales. DuckTales. Mas DuckTales, cara, é Fúria Divina. Se é pra ter a Fúria Divina, a gente tem que ter alguém à altura. Cara, entendeu? Tá no universo. Quero DuckTales. DuckTales, cara. DuckTales é o seguinte. DuckTales tá lá. O DuckTales. O que é DuckTales? DuckTales, ele é foi uma série de revistinha e também foi um desenho animado, uma série animada muito querida, que conta as histórias de Tio Patinhas e seus 3 sobrinhos, que na verdade são sobrinhos né? Que seriam o Guinho, o Zezinho e o Luizinho. Beleza? Porque o sobrinho mesmo é o Donald, que é tio dos meninos, tá? Beleza? A árvore genealógica é meio bagunçada, mas dá pra entender, tá? Então, o que acontece? O tio Patinhas, ele é um cara muito rico. Podre de rico. Muito, muito rico. E ele é um pouco ganancioso, mas tem uma coisa que ele adora, que é a aventura. Tá no sangue dele a aventura. E ele quer sair por aí, fazer coisas, e ainda mais quando ele tem a companhia dos 3 jovens que são exatamente como ele quando ele era mais novo. É isso que motiva ele. Isso é o plot de DuckTales. Vamos lá agora no nosso novo plot, né? Godtales. Então, eles chegam lá, né, em uma determinada aventura deles, visitando um templo asteca. O templo asteca, eles entram nesse templo asteca, o Guinho, Zezinho, Luizinho são capturados pelas sombras, deixando tio Patinhas completamente absorto. Ele não sabe o que fazer, ele não sabe pra onde ir, mas o espírito aventureiro dele e a moedinha de 10 centavos o guiam pela escuridão do templo maldito asteca. Ele vai indo até o final, até que finalmente ele encontra, pousando, quase que flutuando, Rodrigo, sobre um altar, um ícone sagrado. Quando ele toca nesse ícone sagrado, ele escuta uma voz vindo, vociferando de cima do alto, como se um clarão gigante ofuscasse a sua mente, e ele escuta: você não pode pegar isso aí, senhor Patinhas, eu sou o camundongo do desenho. E o tio Patinhas diz: foda-se você, rato, eu sou o meu próprio pato. Rapaz. E ele tira este ídolo e sai correndo com a ira divina de Mickey recaindo sobre ele. Ele vai correndo por esse templo asteca, tentando ajudar os seus pobres sobrinhos a reencontrarem o caminho para fora. O primeiro a ser salvo é Luizinho, que estava preso pela pata em uma
gosma de jujuba que estava ali derretida pelo chão. Então ele encontra Luizinho em um dos lugares, mas como ele não conseguiu pegar todos os cristais como o Rodrigo Silva fez em sua gameplay, ele acabou não conseguindo achar o nosso querido Luizinho, que acabou o Guim, Zezinho e Luizinho. Isso aí. Os nossos que não, Zezinho foi pra fita. O nosso querido Zezinho, ele não foi encontrado. Ele acabou saindo desse templo, conseguiu sair desse templo, né? Mesmo com a fúria divina de Mickey Mouse recaindo sobre ele e escapando dali. Porém, ele não contava com uma coisa: os irmãos ficaram desnorteados e muito tristes pela morte de Zezinho. Suposta morte, afinal, sem corpo, né? Sem morte, né? Afinal de contas, Disney e a Marvel são juntas agora, então a mesma teoria vale para as duas. Se aplica. Sem corpo, sem mortes. Então, volta das sombras o pior inimigo de Tio Patinhas, o Dark Zé. Dark Zé se torna, na verdade, Darkwing. Mistura os universos. Você leria essa comic, Rodrigo? A história da ira divina, claro, obviamente, agora Darkwing está com os poderes do rato do desenho, do camundongo do desenho. Cara, do camundongo do desenho com ele. É o pato capitalista versus o rato comunista. Olha, gente, cara, foi muito bom. Esse episódio foi muito bom. Foi muito melhor do que eu pensava que seria. Me diverti demais. Estou muito feliz, Rodrigo Silva, e você? Cara, eu também tô sempre feliz, né? Estar aqui gravando então. É uma felicidade. Cara, dá pra gente fazer um episódio só dessas bobeiras aqui. Só dessas bobeiras. Só disso aqui. Se você gosta dos episódios do Toca, apoie o Toca do Dragão, venha fazer parte da nossa família. E agora, claro que eu quero agradecer ele, Rodrigo Silva, por abrilhantar a nossa noite. Despeça-se da galera. Eu que agradeço mais uma vez por estar por aqui. Agradeço você também, meu querido ouvinte. E manda aí pra gente qual seria, né? Faz aí, ó, na sua brincadeira. Tem o nosso aqui ranking, né? Vírus, invasão alienígena, ataque zumbi, colapso social, fúria divina, cyberpunk, holocausto nuclear e ataque de monstros. Manda um e-mail pra gente em tocadodragãopodcast@gmail.com e monta uma historinha pra gente com um filme, um jogo, um anime ou um livro, ou uma HQ ou um mangá. Também dá certo, né? Monta a sua historinha, monta a sua sinopse e manda pra gente. Vamos ver se o roteiro seria bom o suficiente pra gente querer. Se nós assistiríamos, né, Rodrigo? Se eles ganhariam uma rabada de ouro do dragão. Isso, exatamente. E fala também, né? Comenta aí o que vocês acharam das nossas obras com um temperinho a mais. Tempero? Né? Então, é isso, galera. Muito obrigado e eu vejo vocês na próxima. É isso aí. Mais uma vez, Rodrigo Silva, muito obrigado. Muito obrigado a você, amigo ouvinte. Sim, você pela sua audição, pela sua audiência, pela sua paciência, por você estar sempre conosco aqui no Toca do Dragão. Indicar o Toca do Dragão para os seus amigos, para os seus familiares, para os seus colegas, para as pessoas que você não gosta, castigando elas com este podcast horrível. Então, faça parte aqui da nossa família. Venha se tornar um apoiador do nosso podcast através aí do Catarse. Dê uma olhadinha. Considere de coração se tornar apoiador, que faz toda a diferença. Aqui a gente tem muita coisa bacana pra trazer pra vocês. E claro, óbvio, né? Não se esqueça do Toca do Dragão aí, porque a gente tem muita coisa bacana pra vocês sempre, beleza? Então é isso aí, nós vamos ficando por aqui. E agora vai, Rodrigo, agora é o fim mesmo. Ou será que não? Mission complete! Quero dedo no cu e gritaria. Ai, que delícia.